Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando por aqui mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado você que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, toca o sininho para receber as notificações, as novidades que a gente sempre traz, né? Lembrando que você sempre acompanha a gente aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Antes da gente trazer aqui, apresentar os nossos convidados, deixa eu falar aqui sobre o evento que vai acontecer dia 14 de dezembro, lá na Uninasal das Graças, é o Hello Fit, que traz aí a integração da nutrição e educação física. Vai ter muitos palestrantes, entre eles o Felipe Pereira, Ana Rosa, Santiago Paes, Luciana Machado, Gustavo Duarte e também o Kaique Lins. Você não pode perder dia 14 de dezembro na Uninasal das Graças. Certo? Galera, vamos pautar a nossa entrevista de hoje sobre um tema que vem causando nas redes sociais durante todas as últimas 3 semanas, que é o fim da marca Transamérica, né? Você que é de outro estado, você que nos acompanha, estamos aqui no Recife, e a gente vai, e aí eu pensando com a minha produção, por que a gente não chama uma galera que fez parte da Transamérica Recife 92.7? E aí a gente conseguiu trazer 2 estrelas dessa marca que fez tantas histórias no Brasil todo, né? E que com certeza vai deixar saudades. Primeiro a gente traz aqui a nossa querida Adriana Tucci, gerente comercial na época da rede Transamérica, 28 anos de Transamérica, e o nosso querido Iljan Dutra, locutor, 18 anos de Transamérica. 18 anos. Então a gente vai trocar histórias, experiências. Eu passei 4 anos também, fiz parte dessa história, e é com muita alegria que eu recebo vocês dois. Obrigado aí pela presença. Obrigada a você pelo convite. Sejam bem-vindos. Obrigado. E vamos prosear, né? Vamos falar sobre essa rádio tão querida e que com certeza essa marca vai deixar saudades, né, Adriana? Aliás, a gente já traz aqui alguns bottoms que eu pedi para Adriana trazer pra gente da época. Esse bottom aqui eu lembro demais que eu tinha, isso nos anos 90, né? 88, 90 né? no máximo. Transamérica Pop, olha que legal também aqui. A Copa, né? Isso foi da Copa do Mundo. Esse bottom aqui. Isso aqui era para Olimpíadas da Coca-Cola, que a Transamérica entrou nas Olimpíadas, né? E aí a gente foi a patrocinadora oficial junto com a Coca. Isso aí tá chique, tá bonito. Gente, começar pelo começo. Eu entrei na Transamérica em 93, fevereiro de 93 e saí em 97. Em 93, chega a nossa querida Adriana Tucci para o departamento comercial. Adriana, como é que foi a tua história na Transamérica? Se dá uma resumida aí. Tá. Você veio de banco, né? Não. É assim, na verdade, eu fazia faculdade de comunicação federal e eu era da Sul América Seguros. Né? Sul América Seguros, trabalhei isso. na Sul América e aí eu estava quase me formando e surgiu a oportunidade, através de uma pessoa do mercado, de eu entrar numa vaga que tinha de atendimento, né, na Transamérica. E aí, qual foi o teu maior desafio? Eu lembro de uma história engraçada, né? Você com Vladimir. Sim. Saía para atender as agências na moto. Na verdade, assim, tem muitas histórias engraçadas, né? Primeiro, assim, que a gente ficava num prédio, né? Numa sala, todo mundo junto. E, às vezes, o nosso gerente comercial, na época, dizia assim, olha, Adriana, hoje você vai sair com tal pessoa para aprender, para conhecer as agências. E, muitas vezes, eu ia trabalhar de saia. E aí, Marcelo Pitanga, que todo mundo também conhece, diretor hoje da Rádio Recife, ele era contato junto comigo. E aí, tudo bem, então, você sair com o Marcelo. Só que o Marcelo tinha moto. E eu de saia. Aí eu, oi? Tá bom. Então, eu sentava na garupa de Marcelo, né? De lado. Pra te apresentar o mercado e tal. Aí abraçava ele lá da lata. E aí a gente, pras agências, pros clientes, né? Pra gente poder eu aprender como se vendia a rádio na época. Adriana, e você, em 93, 94, você casou? Sim. Né? Sim. E foi a Copa do Tetra, né? Isso. E você acompanhou a Copa lá nos Estados Unidos. Foi. E
Quanto tempo, qual foi o maior desafio que você teve, já que você veio para uma área comercial, né? Uma área de vendas, que você já vendia, né? Já. Vendas é vendas, né, Adriana? Mas você veio de uma área totalmente diferente, né? Você atacar o mercado publicitário. Sim. Você enfrentou muitos desafios no início. Qual foi o maior deles? Olha, como eu já fazia comunicação, né? Não achei que teve tantos desafios assim, entendeu? Mas, assim, para mim, na Transamérica, com o tempo como comercial, o desafio nosso era o satélite. Satélite. Isso foi muito desafio, porque quando eu entrei na Transamérica, ela já era 100% satélite. Então, assim, a gente vender uma rádio para o mercado local, onde toda a programação era de fora, ela vinha de São Paulo, né? Era bem questionável pelos clientes daqui, porque, assim, eles diziam realmente que não tinha essência do Nordeste. Isso para mim foi um grande desafio. Era uma coisa muito fria, né, Adriana? Era, os horários de fora, músicas que às vezes não tinham muito a ver necessariamente com a nossa programação, né? Enfim, era bem desafiante. Que fossem as músicas que seguissem o padrão da rede, mas que tivesse a locução local. Exato. Né? E quando surgiu a questão da rede, né? Aí muitos locutores, bons locutores, grandes profissionais que passaram por lá, tiveram que sair, né? Só ficaram acho que Fausto e Arthur Araújo, isso, né? Isso. Nosso grande abraço para esses grandes profissionais. E aí, realmente, o desafio era vender as promoções. Sim, também. Nos espaços de breaks locais que nós tínhamos. Isso. E vocês trabalhavam com camisa apertada, tamanho P, eu imagino, né? Para vender Era assim, esses mas espaços. Assim, e assim, às vezes a gente precisava de mais espaço. E não podia ter, porque existem os breaks de rede, que tinha que estar lá, acho que era 3 minutos. 3:20, contado, né? 20. E aí eu ficava muito assim, meu Deus, eu tinha muito, assim, né? A minha trajetória na Transamérica, ela, assim, desde o começo eu assim, me apaixonei pelo rádio, né? Pela rádio. Então, assim, eu trabalhei bastante e, assim, eu estava sempre atrás de clientes, né? Acho que vocês lembram, assim, eu trabalhava sábado, domingo, para mim não tinha, cliente marcava. Então, eu tinha muito cliente de shopping, né? De shopping center Recife, eu ia muito, tinha muito cliente, e assim, e às vezes não faltava espaço no break para os clientes. E era uma loucura, porque a gente vendia e não podia, né, digamos assim, furar a rede, né? Então, foi assim, bem desafiador. Né? E o Jean, tu chegou na Transamérica... Cheguei em finalzinho de 2002 para 2003. Como foi? Foi a Adriana que te chamou? Como foi isso aí? Na época era Germano, que estava... Carlos Germano. Carlos Germano. E, assim, a gente já tinha tido uma conversa uns 4 meses antes da minha ida definitiva para a Transamérica. Eu resolvi continuar que eu estava na Era da Rádio Cidade na época. E aí, depois de 3 meses, eu soube que aquela vaga ainda estava disponível. E aí eu fui falar com o Germano, a gente terminou fechando no finalzinho de 2002. Né? Só que Germano, ele saiu da Transamérica e foi para outra rádio. Isso. Né? E aí eu disse, agora? Caramba. Vai entrar uma direção nova, vai entrar o artístico novo e eu estou aqui há tão pouco tempo. O Germano tinha saído para fazer rede, né? Um projeto novo. Isso, tem acho que é a estação, né? A estação SAT. Para a estação SAT. Isso. E aí você ficou... E aí eu tinha com o Germano, né? Tipo, eu tava nos 3 meses de experiência ainda. Na verdade, ele saiu, eu tinha 15 dias de Transamérica. Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu. E agora? Porque entra uma equipe nova, vai vir um técnico novo, de repente vai mudar o time, todinho, né? E aí foi quando entrou a Adriana, ela assumiu, né? Acho que com poucos dias que eu estava na Transamérica, ela assumiu... Aí você assumiu a direção da rádio. Assumi a direção da rádio, né? Nessa época. E assim, foi muito bacana, de certa forma, porque assim, às vezes você quer fazer determinadas coisas e você não consegue, né? Mas eu diria assim, falando, né, da Transamérica como um todo, a gente sempre foi muito de desafiar e de quebrar os paradigmas a vida inteira. Por quê? Porque mesmo quando era contato, e a gente era 100% satélite, determinadas épocas, houve a oportunidade de a gente fazer os blocos do Recife Folia. Por quê? Porque a única rádio que fazia, assim, que tinha espaço, que dava espaço para os blocos, era a Rádio Cidade. E eles ganhavam um dinheiro muito bom. Não, a Rádio Cidade vestia a camisa, né? Só tinha ela, sim. E ela cobrava por isso que ela queria, porque só ela fazia. Aí eu convenci, na época, do nosso gerente, que era, acho que Feliciano, não era Germano, era Feliciano. Né? A gente abriu um horário local.
Então, assim, o meu diretor de São Paulo, acho que na época era seu Calil, ou era Miriam Chaves, não lembro mais, né? Falei assim, você garante faturamento? Então, meu Deus do céu. Foi mesmo, Adriana? Foi. Porque você abre uma hora de satélite local, né? Aí eu se garanto. Aí ele deu uma hora local a gente, né? E aí a gente começou com os blocos. Aos pouquinhos, o primeiro bloco foi Leque Moleque, porque eu tinha, inclusive, brigado com a Rádio Cidade na época, por questão de comerciais. E aí veio, aí depois que o Leque Moleque veio, aí veio o Maluco Beleza com os meninos, né? E então, assim, aí a partir disso a gente realmente começou a teve um horário local, depois a gente teve 2 horários locais, entendeu? E aí os blocos vieram, e aí a gente começou a dividir essa fatia com a Rádio Cidade, né? E isso, assim, foi muito bom para a Transamérica, porque a gente começou a ficar mais regional. Isso foi muito bacana na época. E aí a gente fez transmissões direto de lá, né? A gente nós fizemos transmissões da época. O Transamérica foi para a Avenida ao também. Vivo lá. Sim, o Recifolia, a gente vai mostrar algumas fotos daqui a pouquinho. Isso. O Recifolia, ele foi até 2000 e... Lembra? O Recifolia na Avenida Boa Viagem. Sim, na Avenida Boa Viagem, exatamente. Foi 2003, 2004? Eu acho que por aí, mais ou menos por aí. E eu lembro que eu fiz 2 anos, eu acho, pela Transamérica, fazendo as transmissões. Direto lá do... A gente tinha muita dificuldade na Transamérica na época, porque agora na época do edifício Santa Cruz, né, quando a gente vidia uma imagem e as pessoas quando chegavam não acreditavam que era aquela estrutura, né? É verdade. Né? É verdade. E outra coisa também que eu acho que aí eu já não alcancei mais, né? Já tinha saído já. Você conseguiu outro desafio também que você conseguiu, né? Sim. Você conseguiu algo inédito, né? Que foi tirar a rádio ali do edifício Santa Cruz, ali na Avenida da Conda Boa Vista, né? Para Suassuna. Primeiro ela foi para Rua dos Palmares, né? Ali pertinho do Santa Mário Melo. Isso, né? Certo. Que era assim, como é que foi? Ali foi você, não foi, Adriana? Não fui eu, na época eu acho que era Germana, não, era Feliciano, mas foi um pleito que eu fiz, porque eu fui visitar a Transamérica São Paulo na época, e aí o nosso superintendente na época, que era Guilherme, né, eu falando que eu achava assim, completamente fora da curva, que a gente fosse, né, de um grupo tão forte, assim, só para quem está ouvindo, quem não sabe, né? A Transamérica, ela veio de um grupo gigante, ela de banco, era o Banco Real, um banco, né, um dos maiores bancos do Brasil. Quando eu entrei na Transamérica, o dono da Transamérica, Luiz Faria, que é um empresário extremamente, sempre foi muito simples, mas ele era o sétimo homem mais rico do Brasil, pela Forbes. Olha, eu deixei a Transamérica em 2020 e ele era o 27º. Na época, imagine. Depois Então, assim, era um grupo fortíssimo, mas assim... Banco da Suíça, né? Ele tinha o Delta Bank. Foi o primeiro banco privado brasileiro no exterior. Porque, assim, o Banco do Brasil tinha em Nova York e o segundo banco, né, que foi o primeiro privado, foi o Delta Bank, que era dele em Nova York também. Né? Então, assim, era um grupo gigante, né? E aí, falando do Santa Cruz, né? Realmente, quando eu entrei lá, a primeira vez, era pequeno, porque, assim, quando a Transamérica, quando o doutor Aloysio, na verdade, a história é o seguinte, o doutor Aloysio era apaixonado pelo rádio, pelo veículo, né, pelo rádio, lá nos anos 60, 60. Então, ele queria ter uma rede de rádios. E aí, ele deu entrada nas concessões, né, foram 6 concessões na época, e a primeira que realmente o governo liberou foi a de Recife. Por isso que a Transamérica Recife foi a primeira FM da rede. Né, muita em gente 1974, São Paulo, não. São Paulo foi bem depois, acho que uns 8 anos, 7 anos depois. E a primeira FM de Recife. Sim, então, assim, muita gente... 76, naquela 76, a estreia dela, né? A gente conta 74 quando a gente fala de Transamérica como um todo, mas, assim, a estreia foi 76. E eu lembro que eu, assim, era pequena, tinha, sei lá, 10 anos, né, embaixo. E eu lembro quando meu pai botou no dial lá do Polivox lá de casa, né? Uma única rádio que tinha. E assim, a programação era toda musical, era clássica, era outra história, né? Outra história, lá atrás, né? Mas enfim, quando eu entrei lá, sim, e aí na década de 74, 76, aliás, os nossos estúdios no Santa Cruz, lá em cima, eram fantásticos, porque era muito bacana, né? Sim. Só que quando eu entrei lá em 2003, nossa,
eles Não, quando você entrou em 93. Em 93, aliás, Isso. né? Ele estava muito obsoleto. Exato. Tudo assim, Já né? ultrapassado. Então assim, pra mim era um choque aquilo, né? E aí eu vou falar porque a Ana Paula pediu pra falar. Ana Paula. Beijo, Ana Eu nem Paula. ia Ó, a falar. gente vai mencionar, não vamos Algumas falar todos que a gente vai pessoas, esquecer alguém, né? né? Mas a gente vai sempre mencionar os profissionais Algumas que passaram pessoas, isso, por lá, né? isso, Para até uma forma de homenagear, Sim, né? por Ana favor. Paula, que hoje está na Mix. Na Mix e na Tá na CBN, Mix, né? Uhum. Ela foi gerente da Mix. ela foi do comercial também, né? Nesta época, ela era do artístico lá, né? E assim, ela conta que a alcatifa estava, como é que se diz? Descolando. Soltando. Aí ela foi colar com fita Sei. adesiva. E aí, seu Calil foi fazer uma visita à rádio. E aí Meu alguém Deus. falou, não precisa botar essa fita adesiva, não. Aí ela não botou, ou tirou. E aí ele tropeçou e caiu. O superintendente no estúdio lá. E eu não estava nessa época. A Aninha, ela trabalhou antes de mim. Ela saiu, depois voltou. Mas enfim. Caramba, Foi. Mas assim, mas a rádio tinha uma estrutura, assim, o grupo era muito gigante, né? Então, quando eu assumi, um pouquinho antes, eu fui a São Paulo e eu comentei com o superintendente da gente que era completamente fora de lógica a gente ser uma rádio de um grupo tão forte. Sim. E tá ali ainda, desde que Que o foi edifício inaugurada. era velho também, né? Muito, porque O em edifício era velho. 76 ele não era, mas em Isso, 93, né? Enfim, e aí foi quando, antes do Feliciano sair, ele disse, não, tem que achar uma casa. Aí a gente foi para essa casa, mas eu não me conformava. Porque eu ainda era atendimento e eu digo, mas ainda não era a casa que a rádio deveria ter, não fazia jus, né? E aí foi justamente quando eu assumi a primeira coisa que eu disse a ele, eu vou procurar outro local para você, pra gente ficar, né? Porque eu achava que não era para ser ali. E aí a gente foi almoçar um dia, a gente encontrou aquela casa no Espinheiro, né? E aí eu falei com eles. Eu acho que tem essa Paraná. foto. Eu vi essa Mandou? foto, mandei pra você a foto. Eu achei bonita a foto lá. Tava Prepara no as fotos, Transamérica Paulinho, aí. pra gente ver daqui a pouquinho. Aí eu disse, essa foto eu vou ter que mandar. Ah, boa. Porque eu moro ali pertinho, né? Eu moro bem perto daqui, Aham. onde era a Transamérica. Eu sempre passo lá, e às Ah. vezes dá aquele apertinho assim no coração, Sim, você passa, cara, sim. antigamente eu passava, tinha o nome Retransamérica aqui. Então quando eu vi aquela foto que você pediu, eu disse, Sim. cara, eu vou ter que mandar Boa, pra Ari, boa. pra Ari mostrar. Já pode colocar aí, exatamente, Paulinho? Pronto, pode colocar. E assim, aí, a tá? gente que era do comercial... Ó, vamos dar uma Eita, viajada aí no que tempo. bacana. Grande Artuzão. Arthur Araújo, Mário Júnior. Mário Júnior, Silvio Gleison, né? Jean, Foi. Silvio Gleison. Isso era a equipe já de esportes, né? E ali Já era esportes. é Bruno Barcoquevas, que era estagiário. Barcoquevas, O Bruno exatamente. Barcoquevas. Isso. Isso que ano? 2004 por aí, né? Já é de 2000 pra cá, isso aí, Já né? estava lá na Marquês de Paraná, né? Já tava. Lá. Já era o estúdio, né? Que a gente tava reformando. Acho que deve tal. ser uns 2000. É. Já tem Mário Júnior, a Já equipe tem do Mário futebol, Júnior, então é. foi um pouquinho mais... Foi na época de alguns Léo anos já. depois. 2004, eu acho mesmo. Olha aí, essa é a foto. Essa Adriana. casa. Eu fui Gente. nessa casa aí uma vez visitar Não, essa vocês. casa, assim, era fantástica. Ela tinha 600 metros. Imagine, eu tinha um trauma. Porque... Dá uma parada nessa foto aí, É. Paulinho. Aí, essa foto aí, essa casa como foi? A trajetória pra ir... Então, foi isso, né? Quando eu, No almoço e assim, tal? Assim que eu decidi, aí a gente foi almoçar na Portal da Picanha, que era na esquina. Sim. Quando eu passei nessa rua, tinha uma placa, aluga-se. Aí eu não tive dúvidas, peguei o telefone, conversei com terreno a baldio ao com a lado, dona, né? Que é uma rua sem saída, rua sem maravilhosa. saída, A sem gente saída. tinha um estacionamento aí. Estacionamento fantástico, massa. Essa rua dá fantástico. acesso para a parte de trás, para a garagem que tem atrás. Eu não isso. fico a antena. Não Exatamente. E aí a gente conseguiu, né, fazer a mudança, e aí reformamos o estúdio. E assim, o que eu mais queria era que as minhas contatos, na época que já era a Ana Paula, a Andréa, tivessem uma sala grande. Porque o meu trauma do Santa Cruz é porque o Santa Cruz tinha 60 metros quadrados o apartamento. Isso. A gente ficava numa No sala... térreo. No térreo. No primeiro andar, né? A gente ficava... primeiro andar, mas a gente ficava numa salinha que Isso. ficava... Uma mesa redonda, eu nunca esqueci dessa mesa, que ela também foi para Santa Amaro. Era uma mesa redonda, que ficava os 4 contatos, com 4 telefones, imagine. E Andréia, que na época era assistente do comercial e de OPEC, né, com a gente. Nossa, aquilo me traumatizava muito. E 2 birôs, era uma loucura. Então, quando a gente foi para essa casa, a maior Aqueles sala... móveis antigos, né? Era, não, nem Eu fala, lembro. tudo escuro. Quando a sala... Eu já não pegou essa época, não. Eu peguei 2002. Ai, Jean, você não tem noção. Já pegou no 2022 conforto. pra... Tu já chegou nessa casa aí, ou já? Não, aí essa casa foi o evento, né, André? Lembra que foi o evento. Para mudar essa... Eu comecei na Mário Melo ali, né? Melo, isso. Me diz uma coisa, o desafio de colocar, eu tô vendo aí a torre, como é que foi?
Pois é. Porque a torre era lá em cima do edifício. Santa Cruz. Foi muito desafiante, porque você imagina que a gente, né, tinha um link, né? Para lá, na época, quer dizer, de Olinda para lá, né? Então, assim, o desafio foi fazer essa torre, primeiro convencer o dono da casa, deixar a gente colocar a torre no quintal, mas o quintal era maravilhoso, né? A gente acertou com ele. Quanto tempo passou nessa casa, Adriana? Ai, até quando eu saí. A gente foi de... E já entrou em 2003. 2022 eu estava lá. Olha, de 2004 a gente já estava lá. Então nessa casa aí tá até a saída de vocês. Oi? Até a pandemia. Até de 2003 a 2020. Que ela agora está aqui perto do Português, né? De 2003 a 2020 a gente ficou lá. Acho que 2020, depois que aquela rádio, né? Interativa, né? Sim. Saiu do ar, foi que ela passou para os estúdios eletrônicos, que foi maravilhoso também, porque pode passar, era uma rádio pronta, né? Enfim. Eita, lava rápido. Esse é o lava rápido. É, lava rápido isso aí. Cara, quem foi o estagiário que não passou por aí? Lava rápido Transamérica. Isso aí já foi da minha época. Grandes nomes. Tô tentando lembrar, mas... Isso era só a Transamérica fazia isso. Na época, só a Transamérica. Aliás, durante muitos anos... Que era o transpedágio. Eram dois produtos que nós tínhamos, né? Que era o transpedágio, que era de adesivar os carros. Hoje ninguém mais adesiva carros, né? E o Lava Rápido. Lava Rápido era um sucesso, né, cara? Na verdade, o transpedágio era uma coisa muito incrível. Eu lembro isso, a Ari falou uma coisa que eu também não tenho lembrado, que na época os carros costumavam usar adesivos, né? E a gente fazia diariamente, os estagiários desciam, ou o carro da rádio levava os meninos para determinados sinais, ou ficava no sinal lá da Boa Vista, colocando adesivo nos carros. Então, quando você andava em Recife, eu lembro porque eu era atendimento, eu tinha o maior orgulho, muitos carros tinham adesivo da Transamérica. Claro, até jegue você via adesivo da Transamérica, velho. Sério, bicho, era demais. Era verdade, carroça de Red Bull, né? Eu lembro disso. Verdade. A marca da rádio era muito forte. Era. E nos sábados a gente fazia os lava rápidos, né? Para vários clientes, enfim, postos de gasolina, etc. E a galera ia trabalhar. Vem lá, eu lembro das chamadas, né? Vem lavar o seu cacareco e tal. Isso. Adriana, e a junção dessas cores, né? Vermelho e amarelo. Eu lembro que na época a turma falava que porque é muito impactante, né? Chama a atenção, né? É um estudo de cores, né? Assim como a McDonald's, né? São cores que elas remetem ao consumo, entendeu? O amarelo, o vermelho e tal. E foi muito baseado. Então, teve todo um histórico, né? Para poder criar essas cores da marca, Você vê né? a camisa toda amarela com o T, né? O destaque que é, né? Então, de de longe você já via, já sabia que a Transamérica estava ali. Que é outra coisa também, que você escuta lá no Oiapoque, sabe que a Transamérica é o sinal da hora certa. Sinal da hora. Sim. Alguém tá ouvindo a Transamérica, né? Viu que era, exatamente. Quem adorava o sinalzinho da hora era a minha cachorrinha Frida. Ela dava a hora em latim. Ela vai dar hora. E aí, Adriana, Déia, grande Déia. Paula, né? Mostarda, né? Carlos Eduardo. Ana Paula, quem tá ao lado dela? Essa já não lembro. Eita, era assistente da gente, não lembro mais, realmente. Também, isso aí foi na Copa, foi? Isso foi. Pela camisa, né? A gente fez essa camisa pra Copa, né? Na época da Copa, mas assim, nessa época, a gente fez uma festa muito grande pro mercado, né? Assim, a Transamérica, a gente quebrou muitos paradigmas, eu acho, em Recife. Sim, demais, assim. Eu acho que, assim, eu não digo que fui eu e as meninas e a equipe que era muito unida, né? E a gente quebrou paradigmas porque a gente foi a primeira da rede que teve horário local. A gente não teve uma hora, teve 2, 3, depois... Mais. Aí o pessoal, os outros diretores de praça faziam só Recife tem, eu também quero. Era uma confusão. E depois já volta, depois quando a Adriana assumiu, nós tivemos 3 horários locais para 3 locutores, né? Exatamente, lembra? Eu, Arthur, e depois entrou o Silvio Gleison. Né? Exatamente, entendeu? Assim, meio que foi abriu assim, mesmo muito espaço. É Daiane o nome dela. Daiane, exatamente. Ela era de qual departamento, Iljan? Eu acho que ela era do... Eu acho do artístico, né? Artístico. Ela foi artística, ela foi... Essa foto é onde? Também. Tu lembra? Não, restaurante, alguma coisa? Acho que em algum lugar que a gente fazia, né, transmissão de alguma coisa, né? Mas assim, então assim, uma coisa que a gente fazia bastante, né, dessas quebras de paradigmas, né, em relação, inclusive, ao que eu falo da rede, né, assim, algumas promoções locais que a gente fez, tipo assim, o aniversário da Transamérica, acho que foi de 33 anos, que a gente inventou de fazer um show com parceria com o Chevrolet Hall. Capitão Inicial. E assim, foi Capitão Inicial, Biquíni Cavadão, foi o primeiro show, enfim. Eu mandei umas fotos da galera aí. Acho que e aí a gente Pode passar, Paulinho. A gente fez uma promoção que era de Collins. Eita. Isso aí sou eu. Olha o Jean aí. O Jean novinho, cara. Sério, olha o cabelo dele. Tá parecendo o Serginho do Roupa Nova. Não, é sério.
Não, eu com esse óculos aí... Gente, olha o balão, né? Agora o seguinte, Adriana, outro detalhe também, não sei se o Jean lembra, veja só. Esse T, a imagem por trás disso, isso já era uma coisa nova, porque na época eram as bolinhas pretas. Era o fundo amarelo com bolinhas pretas e o T no meio. Existe uma versão para isso que a gente não sabe se é verdadeira, né? Que na verdade, quando a rádio começou, ela foi fazer uma transmissão, isso já em São Paulo, tá? Não foi nem aqui. E aí disseram que não tinha, o estúdio não estava pronto lá para fazer uma transmissão em algum local lá. E aí tinha aqueles Alcatex, que era de bolinha, lembra? Sim. Aquele Alcatex antigamente de bolinha, né? E o estúdio foi feito com aquilo, né? E aí na hora H, poxa, e aí como é que a gente vai fazer Transamérica? E dizem, né? Não sei, que pegaram e realmente pintaram o T nesse Alcatex de bolinha. E foi aí que surgiu essa marca a de bolinha. Né? Mas isso há controvérsia. Essa aqui. Isso são histórias, né, da rede, né? Que eu não. Que isso aqui também veio ser uma camisa também da rádio. Veio ser, era a camisa. Quando eu entrei na rádio, todas as a marca era essa. eu tinha também. E a gente tinha camisa assim, tinha Cara, cinza, né? Isso hoje tá valendo uma grana, viu, Adriana? Né? Hoje não, mas daqui a um tempo vai valer. Tem muitos anos, né? Gente, para quem coleciona. Muito tempo. Mais uma ação aí, ó. Lava rápido. Os meninos, né? Nossa, era muito engraçado. Aí tem o Hilário, tem o Rafa. Agora, lembrando que a gente não enxugava os carros, tá, gente? Era shampoo. A gente até falava na chamada. Não é aquela lavagem, né? Exato, era. Entendeu? É uma lavagem meia boca. Né? Mas lavava direitinho, viu? Lavava bem, Gente, uma das coisas que me impactaram muito foi que a gente fez um lava rápido desse na Ferreira Costa, né? E aí a gente tava lá logo no começo da Ferreira Costa ali na Ibiribira. E aí chegou uma Ferrari. Eita. Creiam. A gente ficou assim, ui, como assim? Qual vai lavar o carro aqui? Sério, meu Deus. A esponja não vai arranhar a pintura. Mas foi mesmo, chegou pra lavar. E lavou. Foi essa festa. Olha, Capital Inicial aí. Essa festa aí, né? Essa. Isso foi aonde, Ilja? Classic Hall. Esse foi foi o primeiro aniversário que a gente fez. 21 de agosto do ano, não sei. Agora, Capital Inicial, Arthurzão ali, ó, fazendo com a mãozinha assim. O Arthur, tem a Ana Paula aqui na frente. O João, o Bacoquebas, o Thiago Areias, a Larissa Pérez. Esse gordinho do canto aqui, tem até os traços de Arthur. Quem é? É Thiago Areias. Thiago Areias, eu acho que ele tá na agência... Ele ficou em rádio um tempo, né? Não foi. Mas, enfim, esse foi o primeiro show que a gente viu de aniversário que a gente fez, né? Foi outra quebra de paradigma, porque ninguém na rede fazia e a gente tinha que fazer, assim, se a gente tivesse parceria, né? Certo. E, assim, foi um trabalho em conjunto de Ana Paula com todo mundo, comigo, com a Andréa, e, enfim, pra gente fazer tudo, assim, com muitas parcerias e correr atrás de clientes pra poder ajudar a gente, né? Sim, e, assim, né? Patrocinadores. Pra fazer valer, né? Porque, assim, a gente fez, né, todos esses aniversários foram, né? 3 no total, 33, né? 33, acho, 40 foi o último. 3. Eu saí em 97. A gente fazia uma... Eu acho que em 95 a gente fez com Gabriel o Pensador. Sim. Que foi Arthur que apresentou, então, sim. Aqui no Shopping Recife. Sim. Ao lado, tu lembra, Adriana? Lembro sim. Gabriel no auge. Sim. Playboy. Sim. Playboy. Né? Lembro sim. Então, assim, aí a gente recebia um camarote gigantesco, com 500 pessoas do mercado. Na época era Chevrolet? Dentro do Chevrolet Hall. Chevrolet Hall. Na lateral, a gente fazia, né? E recebia todo mundo do mercado, era muito bom. Olha, eu já tô com menos cabelo, né? Já Quem tava. é esse, pessoal? Aqui, Walter, que é lá de Bezerros também, é locutor também. Ele fazia alguns flashes lá. Ele fez pra quê? Walter Nascimento. Fez pra gente aqui na rede. E o nosso querido Beto Matraca. Beto Matraca, certo. E hoje tá na... Frissabor, né? Ele hoje é da Frissabor. O Beto Matraca, ele, pra quem não conhece, ele fazia ação, né? Ação, né? Ele tinha uma equipe de locutores freela, né? Pra fazer também, depois de um as ações, né? Ele coordenava, né? Ele foi divulgador também, né? Foi divulgador, né? Mas estava lá, é uma figura apaixonada pela Transamérica. Muito. O Beto é muito engraçado, ele, muito interessante. Humberto Gense, olha aí. Foi um dos eventos que a gente fez para levar o ouvinte para conhecer, né? Esses são os dois ouvintes, era né? promoção, era frente a frente com Humberto Gessinger, nesse caso. Frente a frente com... Então tem essas legal, já. Muito massa. Olha aí. Isso aí é a... Eliane. Eliane, queridíssima Eliane, né? Era da Sony na época, né? Eliane? Sony Music, era da Sony Music, né? Divulgadora. Nessa época comigo, ela estava no escritório Genésio.
Tava com remédio também. Que foi da Sonic, né? Cara, essa marca da Transamérica, pra mim, era a melhor. Eu gostava mais dessa daí, que não é mais da minha época, tá? Essa marca aí, eu acho perfeita, né? Não, e quando a Adriana colocou essa marca aí com esse... Sim. Aí foi... Isso aí era o local das fotos. Eu não Isso era na entrada da nossa sala, né? Naquela casa lá? Na casa. Na casa, era recepção, a gente mandou fazer isso. Ficou muito legal, porque ficou legal. Isso aí... Livraria... Acho que foi no Cultura, Rio Mar, não? isso aí. No Rio Mar, né? No Rio Mar, eu não Beto lembro Matraca, agora. né? Beto Matraca, sempre lá atrás, acompanhando né? aí. E Marcelo Falcão. Marcelo Falcão, a entrevista que a gente fez lá, uma coletiva de imprensa que ele fez, a gente foi... Muito bom. Foi na época que ele saiu do Rapa. Eu, o Marco Zero. Marco Zero. Era uma Isso coisa... na cabine de transmissão? De transmissão, era uma coisa que a gente fazia, né? Era de... Todo carnaval, a Todo prefeitura, carnaval. né, chamava a gente e a gente fazia algumas transmissões nos 4 dias de carnaval do lá. Muito bom. Eu já com o Raibão. Eita, esse aí. E aí, que foto é essa? Alcivar Monteiro. Marcelo Surubim, né? Como que é? Lúcio Surubim, Marola, como é? Zé do Carmo, é porque eu não tô ouvindo bem, não. Zé do Carmo ao Zé lado do Carmo, tá vendo lá, ó. Marola Guedes aí também, Alan Pereira. Alan Pereira aqui, né? E lá atrás também, que também fez muita história com a gente também. Leonardo Borges. Leonardo Borges tá lá no cantinho, né? E tá Silvério aqui, né? Esse cantinho. Silverinho. Né? O mais antigo, né? O Anderson também, o Fariseu. Anderson, então, eu estava tentando lembrar. Na verdade, isso foi algum evento de apresentação do futebol, né? Eu lembro disso. Sabe quando foi isso, Jean? Foi um evento que Chirro fez, eu acho. Não lembro mais, mas assim... Foi do aniversário, não foi de alguma coisa? Isso. E a gente já tinha essa equipe de futebol, que é uma coisa assim, que também é outra quebra de paradigma, né? A gente vai entrar nisso daí, isso aí foi... Né? Então, mas eu lembro desse evento demais. Foi algum lançamento da gente de esporte. Não, acho que aí foi com o Aldo Vilela, quando ele foi pra... Eu tinha pensado nisso, né? Isso aí foi aonde, garoto? Organizado essa foto, hein? Foi exatamente nesse evento. Nesse evento? Foi, a entrada de Aldo Vilela. Foi exatamente isso, Casa Rosada. Foi Casa Rosada. Foi o evento da... Ele pediu algumas fotos, eu mandei quase... Quantas fotos? Eu disse, Jean... Jean, manda umas 10 fotos aí. Ele mandou 36. Eu não sabia se mandava foto minha. Então mas ficou foi maravilhoso. Eu gostei, Adriana. Foi exatamente esse. Que evento aí? Esse é do futebol, né? Foi a entrada de... Não. Foi esse evento foi o lançamento de Aldo Vilela. A chegada dele à equipe. E eu acho que isso tem uma história que eu preciso dizer. Pode falar. É muito interessante. Essa moça, se você puder voltar, né? A Chirro, né? Ela é... Volta um pouquinho, Paulo. Japonesa, né? Isso. Ela era nossa diretora administrativa e tal. E nessa época, Guilherme, nosso superintendente, ele estava afastado, porque ele tinha tido um problema de saúde. Sim. E eu queria muito trazer Aldo para a rádio de Recife, porque eu sempre quis fazer um programa de notícias local, né? Isso já foi agora, 2019, tá? E aí eu disse a ela assim, eu liguei para ela, eu disse, olha, tem uma pessoa assim, ele é de outra rádio, mas ele é um âncora fantástico. Isso eu falando com ela, e ela, você vê uma pessoa de visão, né? Ela na internet, no Facebook, na época, eu nem lembro mais que era Facebook. Quando eu terminei de falar, ela fez, pode contratar. Aí, pode contratar, né? Então, foi assim que a gente conseguiu trazer Aldo. Adriana, Aldo tinha saído de uma rádio, né? Que ele era de muito tempo. E a gente trouxe ele, né? Para ficar com a gente. E assim, foi muito bom. Tem uma visão e faturou fantástica. O horário? Totalmente. Era das 4, né? Da tarde, ele tinha de manhã cedo, né? E tinha da tarde, 2 horas. E sim, foi outra vez também que a gente brigou por causa de horário local, de mais horário local. A gente tinha, mas esse horário acho que era 3 às 5, Aldo. A gente não tinha. E aí foi ela que abriu pra gente. Porque não a gente entrava fora de rede a partir das 4, já lembra? Lembro. Aí de 15 às 16 a gente não tinha. Aí novamente ela abriu pra gente e a rede não tinha, né? Até que a rede descobriu. Quando eu digo a rede, as outras praças, né? Isso. Aí novamente, porque Recife tem, a gente não tem. Esse evento foi bem legal. Massa. Essa é a reunião também, acho que foi Blitz aí. Mais um transpedágio, Lava Rápido que a gente fazia, né? Eram 12 pessoas. Isso é lá na casa, né? Na casa. Eu lembro dessa porta aí. Esse projeto dessa casa foi no Humberto Zirpoli, né? Eu fui conversar com ele para ele fazer o projeto da gente, por isso que tinha umas coisas redondas, que é muito da paleta dele, né? Como artístico. Tem a galera. Arquiteto. Eu com... Foi naquele mesmo dia que eu fiz a entrevista lá na... Aí já no camarim, não? Aí já foi no camarim. Certo. Muito legal. E aí esses 3 aí agora, tal, né? somos nós. Gente, olha, Adriana, que sertão você desbravou, viu, Adriana?
Porque o Jean, nos anos 90, quando a gente chegou lá, a Adriana não passou por isso, porque o comercial e a RH ficava lá no térriozinho. Isso. E o elevador do edifício Santa Cruz era daquele antigão ainda, a porta com aquela gradezinha no meio. Exatamente. Que fechava assim. 15º andar. Né? É isso. E o estúdio ficava lá em cima, no 15º andar. Amiguinho, a gente passou uns 20 dias subindo, velho. Eu soube disso. E quando eu fui lá para Transamérica, eu disse, eita, a gente vai ficar numa casa lá embaixo. Não vou ter que subir. Eu só pensei. E às vezes quebrava, né? Quebrava. Demais. E na época eu fazia um curso na escola técnica de Recife, ali na cidade universitária. Sim. E eu pegava de 2 da manhã, né? Aliás, quem está começando em rádio, vale salientar, né, Eugênio? Tem que fazer madrugada, né? Tem que fazer. Tem que fazer madrugada. Era a escola, né? Hoje não existe mais, né? As rádios hoje não tem mais locução ao vivo na madrugada, né? É muito raro. Mas você tinha que ir para madrugada e final de semana. E aí eu pegava de 2 da manhã. E Fausto fazia o Love Touch. Sim. Das 10, que já era Marco Aurélio, mas o Marco saiu porque ele era coordenador. E aí eu dormia, tirava o cochilo na sala. Sim. Deitava a cadeira, isso aqui, esse encosto era o travesseiro, e dormia. Mas muitas vezes eu chegava embaixo, aí o porteiro fazia, tá quebrado o elevador. Amigo, eu subia aqui dali xingando tanto, velho. 15 andares. 15 andares. A gente era primeiro, a gente não subia. Quando tava quebrado, a gente não subia. Não podia entrar numa logo, né? Tinha que esperar a respiração normalizar. Não tinha condições. E a gente ficava pensando, às vezes, por que uma rede tão forte como a Transamérica? Gente, olha, reza a lenda de que tinha carro da Transamérica em São Paulo que a placa era o prefixo. Sim. A gente 100,9. Veja a força da rede. Hotéis Transamérica. Sim. Né? Tinha acesso de tipo viaduto que era exclusivo da Transamérica para não, na verdade é o seguinte. Como era isso aí? É assim. E aqui a gente tinha essa deficiência, assim. Além da rede, né? Quer dizer, além do dono ter o banco e as rádios, ele tinha um hotel Transamérica Comundatuba, que é um dos primeiros resorts, que hoje todo mundo sabe que é um resort, que tem em vários lugares do Brasil, mas esse existia na ilha de Comundatuba, certo? Era espetacular, piscinas individuais, só que ele foi feito para receber pessoas de fora. E aí doutor Aloysio mandou construir uma pista para Boeing. E isso existe até hoje. Na ilha de Comundatuba da Bahia, existe uma pista que pousa Boeing, porque os turistas vinham de fora do Brasil para pousar lá e ficar no hotel Transamérica Comundatuba. Tem o Hotel Transamérica também em São Paulo, né? Aí ele tinha só esse, aí depois ele realmente pegou alguns hotéis, a gente tinha um dos maiores hotéis, era o maior hotel de área verde de São Paulo, que inclusive foi vendido hoje em dia, mas era o Hotel das Nações Unidas, né, que era próprio, e aí depois teve uma rede também que a gente administrava, né, ao exemplo do Hotel Transamérica Prestígio aqui de Recife, vários hotéis Transaméricas em São Paulo, né, que a gente fazia a administração de tudo, né. Agora, a Transamérica São Paulo, ela, início dos anos 90, acho que foi 90, ela chegou a ser primeiro lugar no Ibope, lá em São Paulo. Né? Sim. Essa locução rápida, Eugênio, quem implantou foi o Marcelo Braga. Marcelo Braga. Né? Foi quem implantou esse estilo de locução bem... Que é um nome fortíssimo no rádio, né? Muito, nossa. O cara saca demais. E ela foi pioneira também em termos de transmissão de futebol, né? Ela transmitiu a Copa de 94, também. Né? Isso, exatamente. Na verdade, assim... Ela desembocou algumas TVs também, viu? Nessa época em São Paulo. Foi o nosso superintendente, né? Que resolveu... Ele gostava muito de futebol. Você conheceu o Ricardo, que era coordenador artístico? Ricardo não, mas eu sei quem é. Ricardo... acho que era Ricardo. Acho que era Ricardo Henrique, eu acho. Era coordenador artístico na época. Mas continua. Enfim, eu peguei alguns coordenadores, mas assim. Enfim, e aí foi uma guerra. Era Rui Bala, eu acho, na época do futebol. Rui Bala. Né? E aí, meu superintendente, nosso Luiz Guilherme, resolveu colocar futebol. Ele gostava muito de futebol. Ele acreditava no dinheiro e na força do futebol. Né? Então, existem muitas controvérsias em relação ao futebol ter entrado na rede Transamérica. Né? Mas começou em São Paulo, começou sempre com uma pessoa de nome, né? Que veio Éder Luiz, né? E foi formada a equipe. E aí, depois de alguns anos, até a minha decisão
de trazer o futebol para Recife, né? Veio disso, mas veio também do mercado local, que já tinha algumas rádios que competiam com a gente. E eu senti que a gente tinha que ter que variar. A gente tinha que ter uma mudança também na estratégia nossa, local, né? Por questão de concorrência. Questão de concorrência, sabe? Veio 2 rádios novas, assim, que tinham muita força, né? Acho que na UFM, na época, não é mais, enfim. E aí a gente resolveu fazer a rádio local. E, assim, tem uma história muito interessante, que eu estava até lembrando ontem, que a primeira pessoa que eu procurei para ancorar o nosso futebol local foi Luciano Vale. E Luciano Vale morava aqui em Porto de Galinha, lembra? E eu liguei para ele, eu falei, Luciano, me apresentei, Adriana Turi. Eu queria fazer muito um programa de futebol aqui na Transamérica Recife, assim. E assim, eu respeito demais o nome dele, mas ele achou que era brincadeira. Ele falou assim, você não quer fazer um programa do GNT, não, com minha esposa, com Luciana, estilo saia justa? Aí eu falei, Luciano, você não tá entendendo, eu quero fazer futebol de verdade, né? E aí foi quando veio a oportunidade realmente de Léo, que era da Rede Globo, né? Vim compor, inclusive foi Beto Matraca, inclusive foi Beto que me apresentou a ele, falou dele, ele foi lá na rádio. E então a gente fechou, ele foi a São Paulo, meu chefe se apaixonou por ele, assim, né? Léo foi uma pessoa muito importante no nosso projeto desde o início, porque ele era muito Qual era o nome do programa? Tu já estava lá, né? Já estava. De quando começou o primeiro programa, antes de fazer a transmissão. Assim. A apresentação foi lá no Manhattan, né? O primeiro programa mesmo com o Léo, que foi uma prévia, foi o Game, né? Transamérica Game, né? Que aí o pessoal falava que era Transamérica Gay. Tinha algum nome, né? Tem alguma coisa prévia, era um programa que a gente fazia do Flor de Jucá, que aí era tipo assim, uma resenha, né? Que Léo fazia. Só que assim, depois a gente realmente entrou, de fato, em transmissões, né? Então a gente tinha o Transamérica Futebol Clube, né? A gente ia estar na Rede Transamérica, né? E vários outros que a gente fez nos horários locais. E aí, nessa época, a gente tinha muito horário local. Bastante. Cara, a gente tinha das 6 às 8 futebol. E fez história também no futebol, né? 6 às 8, depois das 8 às 2, depois das 4 até 1 da manhã, se tivesse jogo, né? Júnior Medrado, que é irmão do Léo Medrado, que está aqui com a gente na Rede. Isso, maravilhoso. Amo muito. Ele falou que na época... Fantástico. Cara, bicho, era... clientes na fila para patrocinar o programa. Que época, né, Ilja, assim? Porque, na verdade, assim, o que aconteceu... Porque o produto futebol é muito forte também, né? E a gente, assim, eu não posso dizer que eu fui a primeira, que nós fomos o primeiro, mas a gente praticamente foi o primeiro, realmente. Porque a primeira FM, veja, porque todo futebol vinha de AM. Isso. Então, na época, a CBN estava querendo colocar, mas ela não tinha a quantidade de horários assim, locais que a gente já podia, né? Então, assim, a gente praticamente, junto com ela, fomos a primeira FM de Recife a fazer futebol. Porque o futebol era na AM. Então, a gente fazia futebol com qualidade de FM. De audição. Né? De audição. Então, isso para os clientes era assim, um marco. Assim, muito bom. Era um diferencial muito grande, né? Claro. E Léo era muito bom também, comercialmente falando. E, assim, foi muito bom, assim, para a Transamérica como um todo, né? A gente teve uma admissão que a gente não tinha em clientes, que a gente também não trabalhava antes, entendeu? E acho que foi um projeto muito... Tanto foi vencedor que ele está até hoje aí, né? Está até hoje, né? Tá com o Carlos Eduardo, né? Continuam, né? E o Jean, a tua chegada na Transamérica, você tinha vindo da Rádio Cidade e tal, já tinha passado um bom tempo lá. Qual foi o teu maior desafio? Foram 9 anos na Rádio Cidade. Na Transamérica, assim, do teu início, você sentiu alguma... Bom, o primeiro desafio foi a mudança, né? A saída do Germano, né? Aí que entrou a galera de si. Fiquei sozinho. Aí eu olhei assim para um lado. Eu lembro que a Ana Paula, que assumiu o artístico, né? Isso. A Ana Paula entrou assim, foi olhar os CDs lá, eu olhei. Aí Beto Matraca também entrou. Disse, eita, tô fora. 3 meses, eu já cara. pensando, você vê aqui pra quem que eu vou ligar. Assim, a gente fica... Mas era muito fã dele, o Johnny era super fã. Mas ele não sabia disso, né? Não sabia, não. Aí o cara fica com o coração na mão. Eu fiquei na expectativa e aí passei, né? A Adriana assumiu, a Ana Paula também, e aí eu fiquei no projeto. Só que teve os 3 meses de experiência, né? E aí a Adriana foi e me contratou. Foi ela que assinou lá. Que massa, velho. Na verdade, a Adriana não sabe disso, acho que ela nem lembra. Eu estava com um problema na documentação para assinar. Não sei se você lembra. Eu precisava, eu acho que era da reservista. Que sim, você tinha que buscar. Foi. Aí eu não sei se você lembra disso. Sim. Mas aí ela disse, olha, você vai lá para Bezerra, só volta com ela. Eu passei quase uma semana lá em Bezerra. Eu lembro demais. Para correnda. E ela... Essa importância dela na minha vida. E o Jean, assim, quando você entrou... foi uma fase incrível. Eu que estava pensando, vamos me tirar da rádio. E o Jean, quando você entrou, teve a necessidade de fazer os 3 dias de psicotécnico que a gente fez
Eu fiz muita coisa. A gente, não, era o grafológico. Acho que eu já peguei o grafológico. Eu fiz. Aquele teste derrubava muita gente. Eu fiz e quem me levou na época pra fazer foi eu passei os foi 2 Mostarda. dias fazendo aquilo ali. Como é? Foi Mostarda que me levou na época pra fazer. É porque quando a gente entrou, quando você entrou, na época que a gente era de banco, quando a gente entrou, quando você entrou era um grafológico, que era o quê? Que era uma redação. Sim, redação, e olha, os resultados eram fantásticos. E mandava pra São Paulo. Porque dava certinho o que a pessoa era. Na época que você entrou, que eu entrei, não era só o grafológico, era o grafológico, psicotécnico. A gente fazia a gente passava 1 hora e meia só fazendo aqueles testes de lógica. Tal. Porque era o mesmo. A gente foi contratado, na verdade, eu e a Ari na época, pelo banco. Pelo banco. Tá? Quando já chegou, já não era mais o Banco Real? Não. A gente já era, veja, continuava no grupo, né? Mas era Transamérica, né? Certo. Assim, não existia, acho que existia já o Banco Alfa, eu acho. Não era Banco Real mais, não. Porque ele vendeu o banco pro ABN, né, doutor Aloysio? Mas na nossa época era assim, então eram testes, assim, de banco. Exato. E aí, mandava pra São Paulo e se não passasse, tchau. E a mesma grafológico na época do Jean, eu perdi algumas pessoas que eu não pude contratar por causa desse teste. Gente, deixa só uma curiosidade para vocês. Na nossa época, a gente tem que falar isso com muito orgulho, né? Porque não tinha no mercado a prática do cheque especial. Sim. Não tinha. 7 dias sem juros. Isso. Não tinha. Só nós que tínhamos isso. 10 dias, né? O Banco Real era o único banco que tinha 10 dias sem juros no cheque especial. Exatamente. Como a gente era funcionária do grupo, né? A gente tinha algumas vantagens. Então, a gente tinha o cheque especial. Porém, se passasse um chequinho sem fundo, podia pegar sua azulzinha, viu, velho? A gente não podia ter conta estourada, a gente não podia ter cheque devolvido. Era o sistema do banco. Exatamente. Mas era bom. Que época. Mas a gente tinha coisas do banco que muitas rádios não tinha, né? Porque a gente tinha ticket de refeição, lembra? O transcheque. Transcheque, né, gente? Tu alcançou o transcheque, Ilja? Não, o transcheque eu acho que não alcancei. Que a gente era a única rádio que tinha vale-refeição para almoçar. Refeição, sim, né? E valor maravilhoso, era bom, viu? Muito bom. A gente comia na Livro Magazine. Exatamente. Eu diria hoje que ele era uns R$60, tranquilo. Você almoçava bem, com certeza. Muitas vezes almocei ali na cobertura do Banco do Nordeste ali. Tu lembra? Lembro demais. Cara, bicho. Vendesse muito pra Tuti Barretti? Eita, esse cliente. E aí, Ilja, vamos matar saudades em alguns anunciantes que não existem mais, né? Tuti Barretti. Eu lembro até do jingle. Tuti Barretti. Exatamente. Hangler. Silvio, né? O cliente da gente. Era um marketing também que só anunciava na Transamérica e Rádio Cidade, pelo perfil, né? Omni, que era marca de moda masculina, eu acho. Sim. Bunnies, porque você é mais você. Carlos, meu cliente, todos eles, né? Tu lembra? Demais. Hangler, Bunnies era de Carlos, era cliente meu, enfim. Alguns eram Giovanna Baby, né? Que era nosso cliente. Giovanna Baby, né? Giovanna Baby. Quem gravava às vezes era Arthur, né? Giovanna e o cliente. E o mais legal, eu cheguei nessa época, o mais legal era que todo dia, né, Adriana, tinha produto entrando. Sim. Todo dia tinha gravação. O estúdio era sempre movimentado. A gravação, essa aqui vai ficar com o Arthur, essa aqui fica com o Iljan e tal, e dividia para não ficar só uma voz. Sobrecarregada, né? Não ficar uma voz só, Mas, né? assim, poxa, era produção em cima de produção, né? Falando aí de produtos que chegavam textos... quando eu cheguei em 93, a redatora da Transamérica era a queridíssima Bianca Carvalho. Bianca Carvalho. Passou por Bianquinha. Bianca Carvalho era quem redigia os textos, né? E aí até vou aproveitar então, porque eu teria que falar isso, né? A Transamérica, ela foi palco de muitas pessoas que fizeram história, né? Na área de jornalismo e de propaganda de Recife, né? Bianca, quando eu entrei, ela era redatora da nossa, ela que fazia os textos da gente do comercial, e aliás, ela era muito competente, né? Só que fora ela, assim, passaram muitas outras pessoas alguns que eu tenho muito orgulho de fazer, começaram com a gente como estagiário, né? Que era uma coisa assim, a Transamérica, ela investia muito em estagiário. Estagiário, além de ganhar super bem, né? A gente dava chance para o estagiário falar no ar, porque assim, as rádios não abriam microfone para estagiário. E a gente deixava os flashes ao vivo, porque a gente sabe que quanto mais você fala no ar, mais desenvolto você fica e melhor você fica como locutor, né? Vai perdendo o meio e tal. Então, muitos fizeram isso, né? Então, a gente formou alguns, como Moab, né? Moab Araújo, Arthur Tigre, né? Arthur Tigre, ele só vivia lá na Transamérica, né? Arthur Tigre, na época, ele tava
Na época que eu entrei na Transamérica, ele estava começando também. Isso. Eu acho que tem nas agências tem várias pessoas, né, que trabalham em agência Mercado, hoje. né? A gente tem Valtinho Lins, que é, né, que era da ProNews, que está hoje na OH, que passou pra gente. Da ProNews, né? A gente tem Eduardo Presuntinho. Eduardo Presuntinho. Né, que ele começou como estagiário, que dormia nos sábados, no transpedágio ou no Lava Rápido. Ele dormia. Na Paula ficava com uma possessa. Mas ele era um gênio, ele era um estagiário gênio. Ele era, assim, super, hiper criativo para fazer as coisas. E aí, eu segurei ele muito tempo por conta disso. Depois dos anos, né? Ele ficou como coordenador da gente. E ele hoje, né? Não sei se vocês sabem, mas ele é um dos maiores roteiristas do Brasil. Ele trabalha para Globo, para Netflix. Ele faz vários seriados, né? E faz filme também. E, assim, filmes que são bons e passam no cinema nacional. Qual é o nome dele? Ele hoje é conhecido como Cadu Pereiva, né? Mas pra gente ele é Eduardo Presuntinho. Mas ele tá aqui em Recife ainda? Não, ele foi pra São Paulo, assim. E eu dei muita força, porque ele era um funcionário. Eu falei assim, mas seu lugar não é aqui. Eu falo isso porque ele fala muito isso comigo. E você tem que ir para São Paulo, porque ele era muito bom no que ele fazia, né? E ele está hoje lá em São Paulo, muitíssimo bem obrigada, super famoso nessa área, né, de filmes e seriados. Eu já fiz esse horário local também na Transamérica, né? Fiz. O meu primeiro horário era pela manhã, né? Eu fazia de 10 a meio-dia, porque tinha rede, né? Que era o 2... Com a Gislaine e o Ricardo Sá, eu 2 entrava em 1, depois, né? 2 em 1. 2 em 1. Eu entrava depois. Outra marca que foi muito forte, né? Foram vários anos. No rádio brasileiro, né? No rádio brasileiro. 2 em 1. Muito a dupla forte. Que realmente fez uma diferença. Quebra de paradigma da rede, Foi. né? Em relação ao mercado de rádio. Fantástico. Fantástico. Muito bom, muito bom. Todo mundo ouvia esse programa de manhã. Era incrível, era incrível. Muito era um eco na cidade. Era das 10? Das 8 às 10. Das 8 às 10. Das 8 da manhã às 10. Das 8 exatamente. às 10. Aí eu fiz, Arthur fazia à tarde, mas depois eu fui pra tarde também. Eu fiz, na verdade, quase todos os horários da Transamérica. Foi. Né? Eu fiquei de manhã, depois com um tempo eu fui pra tarde, aí depois voltei pra manhã também, aí eu encerrei pela manhã. Tava fazendo TFC com o pessoal e continuava até meio-dia. Na produção dos spots era Milton. Quando chegou, já era Milton? Não, quando eu cheguei, era Milton baixinho? Era Milton, sim. Era Milton, não? Quer dizer, olha, na Palmares era Milton, né? E lá no Coisa já era Mostarda, quando você chegou? Não, acho que era Túlio Banja, não? Túlio Banja. Ficou um período antes de Mostarda. Foi. Ah, tá. Mas a Milton trabalhou com a gente. A Milton é das antigas também. De Belo Jardim. Eu conheci a Milton, eu conheci ele, mas ele já não estava. Já não estava. Eu lembro quando eu trabalhava na Serra Negra FM, ele foi visitar lá em Bezerra a rádio há Ele anos. saiu de lá pro GGE, eu acho que ele está até hoje no GGE, até hoje no GGE, que foi nosso cliente querido. Nossa, aí eu preciso falar para vocês, gente, de clientes, porque é são muito cases. Bacana. São cases, e assim, uma coisa que eu queria assim, falar muito, que são os meninos de festa de eventos. Né? Começando pelos blocos, né? Como Leque Moleque, como Maluco Beleza, os meninos todos, né? Os donos, Carlinhos, Jink, Rogerinho, assim. E também os clientes hoje, que todo mundo conhece, Augusto Acioli, Felipe Carreiras, que hoje é festa cheia, né? No comecinho da carreira deles, 2 jovens de 22 anos, 21 anos lá, que iam fazer festinhas, né? E que iam lá toda semana, fechavam comigo, era meu cliente de atendimento naquela época, né? Mas não só os meninos, como o Bruno Rego também, que hoje é quem é, né? Da BG, mas também começou com a gente lá, né? Pequenininho anunciando com a gente. Tem o Tito, né? Tito Livre, né? O Downtown. Nossa, o maior parceiro da gente. Passou aqui também. Maior parceiro, assim, sempre acreditou na gente, sempre colocava muita marca da gente em tudo, que a gente brigava muito com os meninos por conta disso, né? Engraçado. Né? Tem uma história de Tito que ele tá fazendo um evento agora, acho que é dessa semana. Em Aldeia. E aí ele me ligou e disse, Jean, você pode gravar a chamada? E aí eu gravei a chamada pra ele ligou e disse, cara, tô todo arrepiado aqui. Eu disse que foi. Cara, eu voltei na época da Transamérica. A voz, as entonações, a época da Transamérica. Não, porque a locução vai mudando com o tempo, né? Você vai se adaptando. Hoje eu tô na Clube, você vai se adaptando à locução da Clube, que é um popular hits e tal. E aí eles, porque a voz era mais pra cima, com o tom mais pra cima, com as chamadas enterradas, né? Então eu fiz do jeitinho que eu fazia na Transamérica. Esse cara, ele viajou no tempo. Eu voltei no tempo aqui, o Jean, pelo amor de Deus, que saudade, que saudade. Nossa, é verdade. Grande título. E aí, eu falando de cliente também, o GGE, porque
Quando o GG, eu lembro, eu gosto de contar a história dos meninos, porque eu conheci os meninos do GG numa outra escola. Eles estavam visitando o dono da escola. Eu falei, minha gente, vamos anunciar com a Transamérica. Eu falei, Adriana, a gente tem uma banca de estudo. Tipo assim, na casa de um deles, né? Até na Escola Santos, eu acho. Mas, minha gente, bora, a gente faz um valor bom para vocês. Bom, enfim, né? A gente começou com eles no primeiro GGE e, enfim, eles estão aí onde estão até hoje, né? E a gente fez várias coberturas de vestibular para eles, né? Primeiro a gente fez escola especial, né? Depois, né? Depois, o atual, lembra? Que também era uma coisa, era um produto muito forte de se vender. Sim. Que era os cobertura não existia nem. Era os vestibulares. Cobertura do vestibular. Cobertura do vestibular, né? Hoje não tem mais isso, né? Porque é vestibular o ano todo. O que acabou, na verdade, foi a própria internet que já tinha começado, né? A gente fazia do Atual, né? Foi o primeiro cliente da gente, Colégio Atual, lembra? E aí depois... Neoplanos, não. Neoplanos também passou depois, exatamente, foi Colégio Atual. Certo. Aí passou pro Neoplanos, né? Que Contato era exclusivo da Rádio Cidade. Era exclusivo da Rádio Cidade. Era briga, né? Ricardo, né? Que o slogan a gente não esquece, né? Contato, geração, futuro. Geração, futuro. Exatamente. Eu peguei muita época de listão, né? Eu, tipo, lá na reitoria... Fizemos juntos. Eu fazia pela Top FM, você estava pela Rádio Cidade, ali na Rua do Lazer. Sim, na Rua do Lazer. Era a reunião de todas as rádios, né? Inclusive tem uma passagem engraçada, falando agora de Fausto Júnior. Só pra gente... a gente vai pautar também a questão das unidades móveis da rádio aqui. Eu sou da época da Giselda, que era uma Kombi. Eu também peguei aquela uma Kombizinha, né? Dirigi já ela. Eu já fui Suzuki. Você já chegou... O Iljan já chegou no carpete, né, Adriana? Foi. E a gente estava... Nessa época a gente estava... Você estava pela Rádio Cidade, eu estava pela Top, cobrindo, eu fazia para o Neoplanos, né? E Fausto estava pela Transamérica. Aí tinha um Suzukizinho lindo, branco, todo cheio de T. Lindo. E tinha uma promoção... Miriam Chaves que mandou pra gente aquele Suzuki. E tinha uma promoção da Transamérica que era para pegar o ouvinte... O fera na casa dele e levar até o local da prova. Sim, uma responsabilidade gigante da gente. Pronto, né? Lembra disso aí? Ficava pra morrer. E vocês davam flecha pra rede. Pra rede. Né? A gente pegava na sala, na casa, né? Na casa e levava, mas eu ficava morrendo de medo, porque assim, se atrasasse. Se atrasar, exatamente, E aí, não sei se você lembra, a gente comentou isso ali na Rua do Lazer, que foi assim, o assunto da galera. E o Jean foi pegar a fera aqui em Candeias, em Piedade, eu acho. Sim. E quando ele tá chegando já perto da Rua do Lazer, vê se você lembra. Aí tinha que dar o flash pra rede. Porque era horário. E ele não podia passar, né? Isso, ele com o celular, então ele devagarinho diminuiu a velocidade e a Transamérica Rede chamou ele. Vamos agora para Recife com o Fausto Júnior. Fala aí, Fausto. Aí, estamos aqui e tal, chegando aqui na Rua do Lazer, tá no local da prova e tal. Aí o guarda de trânsito viu ele dirigindo e no celular. Que não pode, né? Aí Fausto viu ele pegando o bloquinho e fazia isso, né? E Fausto, no telefone, parou o carro e fez assim, ó, pra mostrar reportagem e tal, na imprensa e tal. O guarda quis nem... Fausto, no impulso... É isso aí que estamos aqui, filho da... Não lembra disso não, já? Isso aí foi... Eu lembro dessa história, assim. Cara, bicho, foi um marco, assim, velho. Ele no ar, mas não... Com medo, não lembrava realmente disso, não. Mas a menina chegou no horário. Os portões abertos ainda. É verdade. E assim, de Giselda, aí veio a Suzuki. Como foi essa história? Veio o Suzuki, né? Mas ele já estava na rádio, já chegou, né? Ficou um tempo, tu conseguisse bons carros também pra lá, né, Adriana? Foi. Quando a primeira coisa assim... A Adriana deu um verdadeiro upgrade. Quando a gente foi pra casa, eu também, assim, a gente sentia falta, porque a gente só tinha um carro, a gente fazia muita promoção de rua, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, a GM chamou a gente para fazer o rally deles, para poder, né, patrocinar o rally. E aí foi aí que eu conheci o pessoal da GM e eu lembro como se fosse hoje, porque a gente vivia querendo fazer uma permuta de carro, porque também tem essa história de permuta. Guilherme era muito a favor disso já, a gente podia fazer o que quisesse na rádio, desde que a gente fizesse com permuta. Certo. A gente não podia, assim, né, não era... Onerar, né? E aí eu lembro como se fosse hoje que eu conversando com o gerente regional da GM, né? Eu disse, poxa, eu queria tanto, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma parceria pra gente fazer, né? Conseguir uma permuta de um carro. Aí ele fez assim pra mim, qual o carro que você quer? Eu queria um S10, um S10 preta. Ele na mesma hora pegou o telefone e se ligou pro pátio.
Só, olha, tu tem um S10 preto assim, assim, tem. Pode separar pra Rádio Transamérica. Caramba. Poxa vida, né? Então, assim, foi massa, porque eu tinha acabado de ser promovida, acho que eu não Sim. tinha nem um mês, um ano, aliás, aí a gente teve, aí veio, a gente ficou com o Suzuki e a caminhonete, né, que a gente plotou ela Sim. todinha, aí depois a gente pegou mais uma que faz a Zafira, né, que ficou muito tempo com a gente, aí depois ficou mais fácil, né, aí depois veio outros carros na rádio, mas na época... Nessa época era chovendo molhado, né, Adriana? Assim, não era fácil vender, até porque a Transamérica, em termos de Ibope, a gente aqui tinha uma certa dificuldade em relação à Rádio Cidade. Não era fácil, né, porque era uma rádio muito underground, vamos dizer assim, né? Muito nichada, né? Muito nichada, exatamente. Nichada, entendeu? A Mas gente o nunca D foi em era primeiro muito lugar forte, do Ibope. né? Eu não lembro da gente. Eu acho que eu lembro na época que eu entrei, assim, a gente ter chegado no terceiro, no quarto lugar. Mas a gente nunca foi em primeiro lugar. Né? A gente sempre era sexto, quinto, sempre entendeu? ficava ali. Brigava muito com a Rádio Cidade, mas a Rádio Cidade, pelo menos quando eu entrei, ela tinha uma audiência um pouco maior que a da gente. Então era... Porque a Rádio Cidade tinha muitos horários locais, né? Muita coisa. Local, né? Era Cidade era aquela totalmente história, local. né? Local. Teve outro acontecimento também, Adriana, isso aí eu não sei se você lembra, porque já foi na área artística. Lançamento do novo álbum do Legião Urbana. Oh, meu Deus, não lembro qual foi. E a Transamérica, a rede ficava passando os teasers. Vem aí botava só um trechinho assim. Esqueci o nome da música. Nova música do Renato Russo, Sim. só na Transamérica. Transamérica. Sim. Aquela assinatura. Maravilhosa. A voz de Seu Calil. É verdade, era Seu Calil mesmo ali? Era. Transamérica. Aí pronto. E aí ficava, daqui a pouco... Aí, dia 10, estreia da nova música do Legião Urbana. O que aconteceu? A Rádio Cidade aqui furou, velho. Tava todo mundo falando. Foi. Cara, bicho, já tá no ar a música. Aí, na época de fax, Sim. aí a gente falou, Jô, olha Sim. pra aí, Jô, já tá rolando na Rádio Cidade e a Transamérica ainda Fazendo a chamada vinheta, ainda. a vinheta. Aí Jô preparou o texto lá, mandou um fax para São Paulo. Isso. Aí, na hora entrou a música. Então, pra você ver como era guerra, né? Existia uma... Nossa, existia uma... A gente tinha uma rivalidade, né? Local, a cidade Transamérica grande, né? E a gente, assim, sempre tentava fazer algo a mais, né? Então, é por isso que veio as ideias dos nossos shows, assim. Aí, falando um pouco da rede, né? A Transamérica, ela... Foi a primeira do Brasil, assim, que teve grandes... A rádio patrocinadora de grandes shows. Aí, exemplo de... Eu lembro que eu vi em Michael Bezerros, Jackson. até Michael Jackson, Primeiro a transmissão show. show de Madonna aqui. Sim. Eu lembro na minha mente tem a voz do locutor dizendo, a Madonna acaba de passar por aqui, vai subir ao Sim. palco. Aí Transamérica, e tudo, e aquele... Aí pitou Eu só de falar. também. Foi um ano que eu Você entrei. lembra disso como se fosse hoje, também. assim. Madonna e outros shows, né? A Transamérica fez história. Estúdio ao vivo Transamérica, mesmo. Estúdio ao vivo, fantástico, velho. maravilhoso. Estúdio ao vivo. Estúdio ao vivo Nossa Transamérica... O estúdio ao vivo, ele é subterrâneo, né? Tá em Onde São Paulo, em São Paulo, né? é. Tu teve lá, não foi, Jean? Tive lá, mandei até uma foto, só que eu né? não... Olha, na época, o Estúdio ao Vivo, pra vocês Deixa eu ver se eu saberem, consigo que a Transamérica fez em São Paulo, ele era fantástico, assim, os equipamentos deles eram de primeiro mundo, inclusive aquela mesa, lembra, Jean? Pronto, a mesa mandei, né? Quantos canais tem aquela mesa Aquela na mesa época? tinha... Nossa Senhora, Alguns discos aqui, e eu não lembro dos cantores, Sim. eles foram gravados lá, né? Inclusive, dizem que Roberto Carlos também gravou no Estúdio Transamérica de São Paulo. Então, assim, né? tem- Porque era tem realmente história, uma né? qualidade gigante, né? Que Ari, você não escuta nada. O avião fantástico. passar, você não escuta nada. A acústica fantástico. perfeita. Perfeito. Bom Jovi, eu soube que ele ficou louco por Tina Roma na época, que Tina era de lá. Sim, Tina, a locutora, Tina né? era muito gata, né? Tina, antes da Jovem Pan, ela foi... Hoje ela mora nos Estados Unidos. Né? Mora em Miami. Muita história. Como eu já estava falando. Vê aí, no Paulo, por começo, né? favor. Mandei 3 fotos pra ti. Acho E que Michael essa. Jackson e Madonna foi no ano que eu entrei. E era muito orgulho da gente. Meu Deus, como assim? A rádio oficial do show de Madonna no Brasil. A rádio oficial de Michael Jackson no Brasil. Mas Recife também era enxerido, porque a gente fez nos 30 anos da Transamérica, a gente tem o show do The College, lembra? Lembro, The E aí a College. gente fez uma promoção local, que foi pegar um helicóptero para pegar o ouvinte e levar para o Chevrolet Hall de Isso. helicóptero. Adivinha né? quem foi nesse helicóptero? Eu já fiz uma passagem de helicóptero também. Não, e o morro de meio de altura, né? Eu 2, cara. 2. Não, e o pior que eu fui de Tu carro, fizesse o eu fui flash lá? de carro pro aeroporto e deixei meu carro lá, né? Eu disse, eu podia ter vindo de táxi, aí eu tive que voltar de helicóptero. Aí o pessoal deixei meu carro lá, assim, então tu volta comigo, vamos lá, e lá vai o de helicóptero. Mas Mas foi muito assim, foi o evento, assim, foi muito legal. E teve, além do The Calling, teve Silverchair também, né? Silverchair, A gente fez lembra de Que Silverchair? massa, velho. Teve... Tem foto aí? Deixa eu ter mais...
Olha. Isso aí é Rodrigo Piccioneri. Piccioneri, São Paulo. Esse é no isso estúdio é lá no estúdio. Isso é no estúdio. Muito maravilhoso. Agora eu acho que eu tô na foto sentado na mesa lá. Isso aí foi no estúdio também. Transamérica São Paulo, né? Qualquer coisa eu vejo aqui, te mando também. Também. Isso. Rodrigo Piccioneri. Só tem essas três? Só eu captei essas aqui, eu já. Deixa eu ver se eu encontro aqui, pra mandar. A do Isso, estúdio, né? Do estúdio. Mas do estúdio lá, você manda? Eu sentado no estúdio. Nossa, loucura. Manda pra mim, isso aí não Deixa eu ver aqui se eu consigo. E aí, desses shows, assim, que o Jean participou, né? Eu lembro, teve um também que... Acho que se você tava lá, Alanis Morissette, Sou Louco por Transamérica. E já tinha saído. Eu tô na primeira versão do Eu Sou Louco por Ti Transamérica, que era um Mazda, protegida. Certo, Mazda, o carro. Mazda. Isso. Mazda. E aí, repercussão no Brasil todo, né? Pra mostrar sua loucura pela Transamérica. Tem gente que se pendurou em Então, outdoor, esse foi né? aqui, aí já foi do Alanis Morissette. Era pra você conhecer, tirar foto, ir para o show em São Paulo. Aí teve um ouvinte de Recife que pegou um outdoor, lembra? E ele colocou no outdoor. Isso foi na Conda Boa Vista? Foi Conda Boa Vista. Um outdoor com o Alanis Morissette, Sou Louco por Transamérica, e ele ficou no outdoor como Cristo, mas não era, né? Era com T. Eu acho que vai demorar a chegar, porque é a questão do sinal da rede aqui. E ele ganhou a promoção na época, né? Pra ir conhecer. Você tira uma foto daqui. Cara, não, isso aqui você não mandou, não. Rapaz. Mandei, não? Você mandou, não. Você tira uma foto aí e manda pra lá, porque é interessante. Esse é o estúdio que a Adriana estava falando, a mesa de som. Nossa. Atrás aí é onde fazia o estúdio ao vivo Transamérica. Porque era de última geração. Nesse aspecto, o grupo investia muito, não tinha né, canseira, digamos assim, né? Era tudo de muita qualidade. Sim. Muita qualidade. Ó, Sou Louco por Ti Transamérica, essa promoção aí. Que essa foi da rede, tá? Foi da rede, mas a Transamérica também era pioneira em promoções nacionais. Eu não sei se você lembra. Teve a promoção de um carro no shopping em São Paulo, para ver quem passava mais tempo nesse carro, né? E muita gente entrou no carro, porque teve o processo de sorteio de escolha, e ficaram 6, e aí ficaram horas e horas e horas e horas e horas, e terminou que, depois de muito tempo, Dr. Aloysio liberou 2 carros. Então, porque ficaram 2 pessoas e nenhuma das 2 queriam deixar o carro. Os 2 ganharam. E aí cada um ganhou um carro. Não lembro qual era o carro, um carro pequeno, mas assim, muito top. Um Fiat, não lembro mais. Mas coisas da rede, né? Olha aí, ó. Olha essa mesa, eu já... Nossa. Tu teve aí também, aí, Adriana? Tive algumas vezes, maravilhoso. Nossa, olha aí, essa mesa é uma coisa absurda. Imagine isso na época, né? Então, Perfeito, assim, muitos artistas gravavam discos aí, tá? Muitos. Nesse estúdio. Cio passou por aí também. Eles iam para fazer shows, porque tem um espaço para fazer pocket show, mas também gravavam discos. Na parte de trás, onde tem o vidro, né, que tá mais escuro, ali era onde era feito o estúdio ao vivo Transamérica. Tinha como se fosse uma plateia, né, para o pessoal entrar. Isso. Então era na parte de trás. Eu acho que eu tenho essa foto, mas eu não sei se está disponível. Você vê que tem as pedras, porque ele era subterrâneo, né? E grande, assim, uma coisa... Enorme. E quando tinha o estúdio Transamérica, geralmente era finalzinho de tarde. Sim. Não era 5 da tarde, se eu não me engano. Porque quando eu cheguei, tinha outro programa também, que é da nossa época, Adriana, e era um sucesso, era o Transa Louca. Sim, maravilhoso. Transa Louca. Muito bom, engraçado. Que era, na verdade, um pouco eu acho que era pra competir com o Pânico, né? Ele veio mais ou menos... Não, o Pânico já foi o Fuzuê, que era de meio-dia. Sim. Com Banana, ele passou também. Everybody, Fuzuê, era da nossa época aí também, né? Adriana, você já... um case, assim, de você em ter feito pela Transamérica em termos de publicidade, né? Acho que os carros em si, né? A credibilidade que a marca oferecia em você mudar de estrutura, né? Ir para o Espinheiro, né? Sair dali e ir para... Né? Isso daí é muito louvável, isso, né? Os projetos. Os projetos de futebol, de notícia, né? Assim, eu acho que isso fez uma diferença. Assim, os shows que a gente fazia, que recebia o mercado inteiro, as festas, os shows da Transamérica, quer dizer, quando a gente fazia o Camarote Nosso, era muito famoso as festas da Transamérica no mercado de publicidade. Porque a gente sempre se preocupava, né? Eu dizia que a gente era meio que a Rede Globo, eu gostava muito de dizer isso, né? Porque assim, eu queria fazer o melhor. Claro. Então, assim, a gente tinha que ter muita bebida, muita comida, ninguém podia sair
tinha que estar, né? Sim. Então, a gente uma vez fez uma festa para o mercado publicitário, para 500 pessoas no Veneza Water Park. A gente pegou um espaço no Veneza, né? E a gente fez uma festa da Transamérica só para o mercado, onde a pessoa da agência, que era escolhida, sim, ela podia levar não só ela, como a família. Então, assim, ela ganhava 2, 3, 4 convites. Depende, você tem 5 filhos, você ganhava 5 convites, por exemplo, né? Que massa, e foi um dia no Veneza, a gente fez um churrasco e a gente sorteou moto, né, da Shinerai entre as pessoas do mercado. Os mídias. Entre os mídias. Né? E assim, a gente fazia muito isso era muito bom. Porque isso é uma coisa que o rádio é muito pobre para fazer, né? Assim, sim. Eu ficava perguntando, poxa, por que a TV faz isso e o rádio... Por que as agências se interessam mais em vender TV, sim, e menos o rádio? Aí, sim, depois que eu passei a ser agência, eu fui, sim, entender, né? Sim. As TVs, eu passei em Caruaru, a minha agência era lá, então a gente tinha muito afago por parte dos veículos, sim, de TV, sim, entendeu? Então, sim, era o convite para os melhores do ano. Exato. Uma vez eu estava na agência, chegou o pessoal da TV Jornal, sim, com as 6 bandejas de pizzas, Iljan. Em cada bandeja era para um funcionário. Olha, o convite para você não esquecer de enviar a sua peça para a campanha publicitária. E a gente sentia falta disso no rádio. Não é verdade? Verdade. De apresentar o book do ano tal, isso, novos projetos. Isso. Era muito simples. Então, o que você está falando aí era o que eu acho que o rádio deveria fazer, né? Mas deixar de ser o primo... né? Sim, mais aí, proporcional, né, Adriana? Tinha muito, né? Mas muitas rádios também se apoiava na zona de conforto. Né? Nas próprias TVs do grupo, né? Eu acho também que tinha muito de você querer fazer, né? Exatamente. Porque tinha rádios que eram de grupos grandes, né? E podia fazer isso. Depois, com o tempo, até aconteceu, eu acho, sabe? Mas lá atrás não se fazia, não. Não se fazia, né? E aí você... Lembra da Banduche? Sim, eita, Banduche. Banduche, eu lembro até hoje. Banduche. Quando lançou Ixi, a Banduche. Ainda existe, né? Existe. Acho que existe. Eu lembro da Radical, que era, inclusive, Radical, era anunciava muito na cidade e tal. Tu não lembra, não, já? Que existe hoje não, acho que não existe mais, não. Não existe mais, não? Então eu vamos fazer... Beto Kellner, né? Boutique. Beto Kellner, rapaz, era Beto muita Kellner. Coisa. Eu lembro, eu não sei se era na época acho que foi na Rádio Cidade que ele fez algumas coisas que... Maria do Céu fez Mercado Pop, ali, Maria do Céu e Evência, Moristar, né? Oliveira, Moristar, maravilhoso, Moristar, né? Moristar, Dr. né? Freud. Freud. Vocês anunciava com a gente, era dos meninos. Todos. Agora tem uma chamada Paulo Braz, que é do Siri da Lata, né? Era cliente da gente, anunciava com a gente. Muita festa, né? Nossa. Muita gente bacana. Nando, que hoje é Nando B, né? Nando B, que é Nando Banana, DJ. Sim. Ele abriu o Clube Hype. Sim, lembra? Lembro demais. Nossa, demais. Lembro. Né? Mas aí já era 2007 pra cá, 2006 pra cá. Eu sou muito bom em ano, tá? Da modéstia parte. Que bom. Aí, né? Maravilha, porque eu sou péssima. Eu sou boa de números, mas não sou boa de ano. De ano eu sou. Aí minha esposa disse que eu já nasci velho. Aí... Mas tinha uma chamada, isso aí agora eu elogio a você, que eu achava muito legal do Clube Hype, que era com o Nando, que era só música eletrônica. Eu achava isso ousado e massa, velho. Eu gosto de um ponto fora da curva, entendeu? Isso, sair da mesmice. Eu também gosto. No final da chamada do Nando do Clube Hype, vinha para o Clube Hype. Aí no final fazia, mas atenção, não sei se tu lembra, mas atenção, se você não gosta de música eletrônica, não vá ao Clube Hype. Eu acho que sim, lembro demais. Lembra disso? Eu acho que lembro, sim. Eu não sei se era você que falava isso ou era o Nando Banana. Eu trabalhei com o Nando Banana na Top. Eu fui muito chamada das boates, né? Então, assim, pode ser que sim. Mas eu lembro muito Mas o que eu tô falando é a questão da ousadia. De você dizer, olha, se você não gosta, então não vá. Porque não era não é o teu público, não é o teu gosto. Né, Adriana? Isso aí é que eu acho massa. Essa questão de ousadia, eu lembro de uma chamada da Transamérica, do Ibope, quando ela passou a Jovem Pan, e eles fizeram uma chamada agradecendo a Jovem Pan por eles estarem na frente. A gente não pode esquecer da nossa concorrente, né? Isso é massa demais. Eu já procurei em todos os lugares essa chamada e não consegui encontrar. Mas ainda eu vou encontrar essa chamada. Olha, eles agradecendo o fato de a gente estar em primeiro lugar, porque... Chamada da rede, foi isso? Foi a rede, foi. Isso é muito massa. E a briga da gente com o Ibope, que foi Guilherme? Da época de Guilherme. Gente, que a gente fazia campanha contra o Ibope, gente, no rádio. Tinha chamada. Cara, eu lembro você disso conhece, aí, você acredita, era exatamente assim, né? Você já foi entrevistado pelo Ibope?
você conhece alguém que já foi entrevistado pelo Ibope? Eu lembro disso. Aí ele fazia assim, Ibope, dá pra confiar. Eu Era lembro. simples Cara, assim. bicho. Pior, a gente Isso ia era pra rede, rua, né? a gente eles iam pra rua em São Paulo pra entrevistar as pessoas. Como é seu nome? Ari, o que é que você é? Locutor. Ari, você já foi entrevistado pelo Ibope? Você dizia, não. Você conhece alguém que já foi? Não. Ibope, dá pra confiar. Nossa, isso foi uma briga da gente muito grande com o Ibope. A rede com o Ibope, né? E parou de pagar, de assinar o Ibope, né? Paramos de assinar. Foi a primeira, assim, brigamos, né, na época, e Guilherme disse que não ia assinar e não assinou Foi, mais. Voltou a assinar, gente, a gente voltou a assinar Ibope depois que Guilherme saiu. Na época, já agora, né, antes de eu ser demitida, 2019. Quando chegou o futebol, 2015, também, quando chegou o da futebol, questão do São futebol, Paulo, né, e Recife, né? 2019. Olha, outra coisa também, Adriana, não sei se você lembra disso aí, é porque é muito artístico isso. Esse coordenador artístico de lá na época, Ricardo Henrique, ele deu uma revista para Veja. Foi quando a Rádio Transamérica foi em primeiro lugar em São Paulo. Ele deu uma revista para Veja. Chamado, pode ter sido dessa época. Ele deu uma entrevista para Veja. E aí, a repórter perguntou, Ricardo, e se o ouvinte pedir Roberta Miranda? A resposta dele é a resposta de um águia, velho. Ele disse, o ouvinte Transamérica jamais vai pedir Roberta Miranda. Perfeito. E fechou, velho. Perfeito. É isso mesmo. É verdade, cara. Não é? Com todo respeito a Roberta Miranda, Sim, que é uma puta de um artista. Mas a resposta dele foi Tramontina, né? Aquele corte, né? Se o ouvinte Transamérica jamais vai pedir Roberta Miranda. Tem uma coisa assim também que aconteceu com a gente, né? Que a gente foi fazer uma entrevista com Alceu Valença. Na época, eu não sei se foi na época de isso. E ele falando, a gente falando sobre carnaval, não lembro mais. E ele falou assim, eu não sei porque a Transamérica não nossa, foi horrível isso. Vocês não dão força à música local. Local. Oi? A gente teria esse homem lá, pelo amor de Deus. Simples assim. Por que vocês não tocam, né? Por que a Transamérica Recife não prestigia? A música regional. A gente era dele na época. Aí o grilo. Nunca mais a gente pode trazer ele pra cá. Não, porque ele tava certo, ele tava brigando por uma coisa que é dele. Tudo bem, não era o estilo nosso, né? Claro, né? Mas era verdade, né? Naquela época, inclusive, a gente era satélite, a gente não tocava música local, né? Quando tinha mais espaço, na época com a Adriana, com a Ana Paula, aí valorizou muito, né? Colocou muitos programas com regionalidade, assim. Isso. Tinha... Bandas locais que a gente ia bandas locais. Teve o Colher de Chá, né, Adriana? Que a gente passou 8 anos, né, com o Colher de Chá. Isso. Toda terça-feira, eram 2 horas, a gente levava sempre alguém, né, algum político, bandas nacionais, bandas internacionais também. O que tivesse, a gente tava... Então, era um programa que fez... Foram 8 anos, né? Isso. Tinha um programa que era Bate-Papo Transamérica. Bate-Papo Transamérica. Mas não era do futebol na época, era mais bandas, né? Mais bandas também, era nas sextas-feiras também. Tem aquele que era com o Gene, né? E com você, Monique! Monique tem que era falar Colher de Chá, dela. Monique era Colher de Chá. Fala aí de Monique. O de Gene Marinho era o Conexão. Conexão que era com Transamérica. Arthur que produzia. Mas eu já fazia o Monique. Você tem que falar de Monique. E aí não, senão foi a Ana Paula vai me foi perdoar. Ana Paula, né? Ana Paula, vai beijo pra você. Ana Paula era artístico. E aí eu fui fazer uma brincadeira no estúdio com Giovanni Sandes. Ele é de uma banda, tem uma banda aí, né? Os Faringes da Paixão. Da Paixão, acho que ele é o... E aí eu fui brincar no estúdio. A gente tava num período lá, não tava nada no estúdio. Eu disse, não, vamos... E eu comecei a brincar, cantei a música Como Eu Quero. É Marcelo, né? De Kid Abelha. De Kid Abelha. E ele na guitarra. Ele tava até tocando guitarra e eu... Foi o Giovanni ou foi Marcelo? Não, acho que foi Giovanni mesmo, tocando guitarra. Aí eu comecei a cantar com a voz que eu fazia um personagem junto com o Rick no Zona da Cidade. Sim. Que Rick me pediu pra, faz uma voz aí qualquer, Rick de Castro. E aí eu ficava colocando esses falsetes e eu gravei cantando a música. Não era que é diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tipo. E o negócio ficou bem organizado, que ele tocando, e aí ele guardou isso. Só que ele mostrou pra Ana Paula, né? E tinha o Colher de Chá no ar, e a gente tá Aline Miranda, saudosa Aline, enfim, que apresentava junto comigo. E tinha uma equipe também, né? Giovanni Sandes, Giovanni Sandes que pronto, ele fez isso, né? Ele que tocou a guitarra e organizou lá no estúdio, que ele estava estagiando no estúdio. E eu estava no Colher de Chá, ao vivo, no programa, e a Ana Paula disse, preciso colocar isso aqui no ar agora. Acho que você não esperava. Era um comercial, não sei lá, tipo, né? Minha chefe tá mandando aqui, vou ter que colocar. Você não esperava. Só, tá nesse arquivo aí, puxa, aí eu peguei e coloquei. Aí quando começou, meu amigo...
Acabou Caramba, comigo. Eu cantando, todo mundo olhando pra mim, aí disse, agora você vai ter que fazer esse personagem aí. Eu disse, aí agora? Eu disse, não, você vai sair da rádio. Ficou, era um personagem maravilhoso, Monique, né? O nome Monique surgiu, eu tava saindo da rádio, a Ana Paula tava na sala dela, que dava pra parte de fora lá do estacionamento. E aí ela abriu a janela e disse, o Jean, disse, Monique, é o nome dela. Eu disse, pronto, já que você tá dizendo, tá bom, então, tá feito. E aí a gente passou muito tempo, acho que quase 7 anos, né? Foi. E Monique virou um personagem mesmo, assim, virou tipo assim, ela teve sua identidade, né? Entendi. Era porque eu apresentava com o Jean normal e conversava comigo mesmo no ar. Entendi. Então era locutor com o Monique e com a Aline, né, Adri? Mas a Monique, ela teve tanta personalidade que a gente teve uma Essa fiscalização do Ministério do Trabalho. E a fiscal, né, queria saber a documentação de todo mundo, ok, né? E eles escutaram a rádio antes para ver, enfim, como é que era lá. Aí, ok, tá. E aí a gente mandou... Sim, mas eu quero a documentação daquela moça que faz o programa. Moça, não, aquela Monique. Aí ela disse, não é. Então, assim, não, claro que é. Eu sei que tem uma outra pessoa fazendo. Aí a Ana Paula fazia assim, não é. Ela é um personagem. Ou seja, pra gente convencer a fiscal que Monique não era Monique, era o Jean. Era um personagem, né? Personagem, né? É porque quando eu saía, Monique continuava. Eu deixava tudo gravado. Tipo, se eu fosse tirar férias, eram 4 programas, era tudo gravadinho, tudo roteirizado. A Aline deixava lá, ninguém sabia que era eu que fazia. Eu já, tu não alcançou esse estúdio, não, ó. Eita, lá. Eu visitei esse estúdio. É edifício Santa Cruz aí, ó. Eu visitei. Nossa Senhora, as cartucheiras. Gente, que loucura. Para quem tá vendo, né? Para quem tá ouvindo, né? Essas cartucheiras onde a gente... Isso era um 15º andar. A gente fazia exercício mesmo, era o tempo todo, né? Era, mas eu gostava disso, né? Esse movimento assim, né, Eugênio? De você tirar a árvore assim, né? Para pagar os cartuchos, separar. Era muito... Então, para explicar, né? Você não sentia sono no estúdio, né? Isso aí, no 15º andar, atrás do locutor, ficava uma janela de vista para Mesbla. Sim. Eita, tu lembra? E assim, para quem não sabe, né? Que, assim, algumas pessoas que não são da nossa geração, essas cartucheiras era para colocar música, né? Exatamente. Volta só um pouquinho, Paulinho, por favor. Essas cartucheiras aí, um cartucho era com os comerciais, com as vinhetas, né? Jingles, enfim, e outros eram músicas. Então, e ali no cantinho já tinha o CD ali, ó, aquela torrezinha. Foi década de 90 já aí? Isso aí foi 94, quando eu entrei acho. na Transamérica, era exatamente isso. Isso aí eu fiz essa foto aí. Pode passar, Paulinho, por favor. Histórica, viu? Não, e quando a gente tinha que editar algo, né? Caramba, ali era... comerciais, eles vinham nos rolinhos, né? Artesão e aí, mesmo. artesão. Aí os meninos tinham que pegar, né? Cortar, tirar a fita, né? Cortar, colar. Gente, imagina, hoje a gente edita no celular, né? E para fechar minha parte aqui, para não ficar de fora, pronto, olha aí, ó. E tio Jean, olha, o Jean não. Sou eu na frente, Fausto ali por trás. E olha, esses são Men at Work. Men at Work. Colin Hay. Que vieram para Morstadt. E que vem de novo agora, né? Eles vêm agora, 2026. Isso aí foi em 90. Vai ser esse ano, 2026. 2026. Acho que isso foi em 95. Eu não tinha icônica barriga. Essa foto, hein? Magrinho. Muito bom. A gente tem que mostrar essa foto. Que época boa, né, velho? Pronto, isso foi no estúdio da rádio. Mas a gente fazia com muito tesão, não era, Adriana? Era muito bom. A palavra acho que é essa, com muito tesão, né? Com muito tesão. Né? Valeu, Paulinho. E o legal, assim, eu passei 18 anos na Transamérica, né? Pois é. Com a Adriana, com tudo. Era assim. É porque, como diz, a gente fazia com amor. Né? Departamento família, comercial. Né? Às vezes a Adriana me chamou pro artístico, né, Adriana? Eu passei um período lá. Assumiu o artístico, né? E eu lembro que teve uma época que a gente tinha umas ideias assim. As meninas corriam, Andréa, Ana Paula, a Adriana mesmo corria em campo para conseguir. Para viabilizar a porque história. A gente tinha que ser. Exato. Com parceria. Exato. Então era tipo, todo mundo trabalhava por um objetivo. Claro. Tipo, não é assim, não, cada um vai, eu sou comercial, vou fazer o meu, eu vou, sou arte, eu vou fazer o... Não, todo mundo tinha o marketing, a Adriana com a Alessandra, né? A Alessandra lá, era incrível, era gostoso de fazer. Muito bom. Que pena, né? A gente... Tomara que dê certo essa nova marca TMC, né? Sim. Mas não deixa de ser uma perda para o mercado de rádio, essa marca Transamérica morrer, né? Assim, é inaceitável, né? Não é porque a gente trabalhou lá, fez parte do grupo, né? Mas o ouvinte médio, o ouvinte mesmo, você vê nas redes sociais os comentários, né?
fez parte de uma geração. De uma geração. Minha gente, é como se você acabasse com a marca da Rede Globo. Exato. Simples assim. Se a gente fizer um paralelo, né? A Transamérica está para o rádio, né? Assim como a Globo está para a TV e etc. É uma marca. Né? Mas eu atribuo muito também, sabe o quê? Aos paraquedistas. Muita gente hoje cai no mercado de rádio, Yujan, sem ter noção do que é o veículo rádio. Sem ter o vírus do rádio na veia. Foi presenteado com uma função, muita gente que não tem nada a ver, veio de outros mercados, né? E o rádio tá, alguns veículos estão sofrendo isso, né? A Transamérica, assim, você é muito feliz por ter guardado esses botõezinhos aqui. Eu perdi muito camisas, no meu quarto eu tinha aqueles lambe-lambe. Sim, eu lembro demais. Às vezes eu botava durex assim. Eu botava assim no meu guarda-roupa assim, né? Tinha orgulho demais. É verdade. Antes da gente terminar, eu queria que vocês, dentro do que vocês lembram, para a gente homenagear pelo menos uma boa parte, né? De pessoas que passaram, que trabalharam direto com vocês, assim, por exemplo, Andréa Pilar, que hoje está na Nova Brasil, uma querida, né? Bianca Carvalho. Eu fiz até uma listinha aqui, tá? Pronto, porque pode eu falar. não podia deixar de falar, né? Pode falar. Claro. Várias pessoas, né, que passaram e que hoje fazem parte do mercado e que estão super bem a nível, como o André, que está na Nova Brasil, gerenciando, a Aninha, que é gerente da Mix e que trabalha na CBN, enfim. Então, eu assim, diria com certeza. Fez uma Bianca fila, Carvalho. Eu tenho certeza que eu vou esquecer pessoas, mas assim, né, eu queria falar algumas que... Então, Bianca Carvalho, Walter Lins, né? Marcelo Pitanga, da Rádio Recife, né? Moab Araújo, que está hoje, né? Arthur Tigre, né? E pessoas que passaram com a gente, Léo Medrado, Aldo Vilela, Hugo Esteves, Flávio Barra. Hugo Esteves passou por lá também, fez o Greia Transamérica. Lina, né? Lina Fernandes, né? Lina, eu tenho uma para contar de Lina, rapidinho, mas pode falar, Adriana. Enfim. Hugo Esteves passou por lá também, né? Esteves, Flávio, eles faziam o Greia Transamérica, lembra? Fizeram com a gente, né? Nossa, e aí vai a equipe de futebol todinha, Silveirinho, né, que veio da Rádio Jornal e foi trabalhar com a gente. Adriana, tu pode falar pra gente pontuar aqui? Carlos Eduardo, por favor, não posso esquecer, gente. Outra ousadia sua também, que foi a transmissão da Copa da África. Ai, senhor. Já morreu, Adriana. Foi massa isso aí, velho. Foi um furo muito legal isso aí. Ninguém se imaginava e a Recife... na verdade, assim, né? A gente tinha o futebol da rede. Ai, Senhor Jesus. Já foi. Na verdade, assim, a Transamérica São Paulo, ela era, né? Ela comprou os direitos da Copa do Mundo, né? Da África. E a gente aqui enxerido, né? Enfim, na época, Léo, Carlinhos, era a equipe, né? Junto com a Liberdade de Caruaru, compramos os direitos também de fazer a transmissão. Só que quem fazia era São Paulo, óbvio, né? E Léo Medrado, com o pessoal da Liberdade, foi para a África, né? Fazer lá a transmissão também. Então, assim, a gente fazia, a rede fazia, e às vezes a gente fazia também. Quando eram jogos do Brasil, alguns jogos assim. específicos a gente fazia. Agora, assim, o meu chefão, o diretor superintendente, sabia de tudo. Tudo, né? Só que, assim, se ele dissesse, se alguém perguntar, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Foi a Adriana que furou a rede. Eu ia ser demitida, né? Eu ia ser demitida. Exato. Mas, assim, cada vez que tinha um jogo que a gente ia transmitir, eu ficava nervosa. Porque, assim, mas a gente respeitava os patrocinadores todos de São Paulo, né? A gente abria as janelas do mesmo jeito. Mas a gente fazia algumas transmissões assim. E aí, na época, ninguém soube, mas o Éder Luiz estava lá na África e ele viu um estúdiozinho lá pequeno com a marca da Transamérica Recife, né? Então, ele ficou muito, assim... como é que pode? Muito curioso, né? E aí, enfim, ninguém soube. Depois de um tempo, algum diretor nosso, né, perguntou algo. Não, você fez alguma coisa na Copa? Não, eu fiz os flashes, né? Mas, enfim, foi outro desafio nosso. Mas foram dias que eu não comia. Não dormia, né, Adriana? Eu ficava no estúdio assim, com o filho na barriga. Mas ousadia. Mas a gente fez, certo, porque eu queria prestigiar os meninos daqui de Recife, né? E foi isso que a gente fez. A gente precisava prestigiar a equipe de esportes.
Ó, só pra Acho gente... que tem que falar de Júnior Medrado, né? Por favor. Grande né? Júnior Medrado, irmão de Léo Medrado. Júnior tem um projeto futebol, muito massa né? aqui na Hits FM. Maravilhoso. Show de bola. Só pra a gente terminar aqui, falando daquela questão da ousadia do Clube Hype, né? Se você não gosta de música eletrônica, não vá ao Clube Hype. Da Banducho foi o seguinte, quando estreou a Banducho, eu sempre fui muito ligado em textos, em publicidade, sabe? Eu já sempre gostei muito de criatividade. Aí a Banducho, quando anunciou, era um comercial de 30 segundos na Transamérica. Eu me lembro. A boutique, né? Inclusive. Era. Gente. E eles eram muito ousados na propaganda dele, O né? comercial. Super. Eu tenho fita cassete. Tu tem fita cassete, já? Eu tenho sim. umas 4 caixas cheias de fita cassete. muitas. Tem que digitalizar isso. Cara, eu lembro que a voz era Edir Magalhães. Edir Magalhães que... Ele foi da Rádio Cidade. Da Rádio Cidade, nos anos 80. Ele ligava... Vê que sacada. Ele ligava para um cinema, né? É feito de telefone e a atendente lá... Pois não, ele... a atendente era ao contrário. Qual o filme de hoje? Aí Edinho fala, com a voz linda que ele tem, né? Dizia... ele é um filme sensual que o homem passa a mão na barriga dela. Aí ela ficava sussurrando cada vez que ele ia dando ênfase ao texto, né? Isso, exatamente. Ele passava a mão no umbigo dela, que barriguinha linda. E ela deslugava. Aí ele fazia, alô, alô, aí tudo. Quem usa Banduche ouve cada historinha da porra. Banduche, Shopping Guararapes. Lembra disso? Demais, é isso que eu dei. Era muito. 1994, 95. Quem usa Banduche ouve cada historinha da porra. Quem hoje faz isso? Me diz. Foi não. Hein, Eles Eugênio? eram De jeito nenhum. Muito Era outra criativo. época, né? Outro Muito período. criativo. Muito Pra criativo. quem quer conhecer a voz do Edinho, ele é a voz da Music FM aqui, né? Ele Que massa. faz as Tujan, e aí, Tujan? Alguma pessoa que tu quer mencionar aí que... Pois são foi tantas importante pra pessoas, você? são tantas né? pessoas. Adriana, que é a gratidão sempre. É isso. Ana Paula, que acreditou pra caramba. Às vezes chegava lá com as ideias, vamos embora, vamos embora. Isso, exatamente. Quantas e quantas frente a frente. Mostarda, né? Nossa, gente, DJ Mostarda, que foi Sim. parceiro desde o início. Quando Desde eu comecei, eu acho que a gente foi contratado no mesmo período. Mostarda, te amo. Ana Paula. Andréa Pilar. Andréa Pilar, maravilhosa, né? Tem a Tati Didier também. Tatiana Didier. Tati Didier. Ela perguntou a foto que eu postei. Ela fez, porque eu não estava nessa foto. Eu só nem sabia onde você estava, né? Gente, foram tanta muita gente. especial. Beto Matraca também. Até ontem eu estava conversando. Eu tenho uma prancha lá que a gente fez uma promoção dos Detonautas. Aí eu disse que presentear ele, que tem uma marca Transamérica. Eu podia ter mandado essa foto, trazido a prancha para cá. Trazia a prancha. E assim... Feita de Djalma Bactéria. Djalma Bactéria. Fausto Freitas, grande Djalma. né? Arthur, Fausto Júnior. Faustinho, né? Poxa, Bira, por favor. Biral, a banca. maravilhoso, né? Outro também é Dilson. Dilson, pois é, Dilson, Pai aqui do né? nosso querido Arthur. Dilson. Quando eu entrei na Transamérica, ele já tinha uns 15 anos de casa. Então eles tiravam onda, ó. E eu me chamava de novinho. Ô novinho, faz isso aí. Aí eu às vezes dizia, não, você é doido, rapaz, aqui é a banca, rapaz. 15 anos de Transamérica. Tinha maior respeito pelos dois, né? Maravilhoso. Tem o Germano também, né? Germano. O próprio Feliciano, né? Jô Santana. Ivomar. Eu entrei, ele foi meu gerente, né? E eu digo Sheila, que eu aprendi. Ivomar foi gerente comercial, era de Brasília. Ele era maravilhoso. De Brasília. Né? Sheila, que está na estampa hoje em Sheila, que está na estampa. Né? A própria Lina, que a gente já falou. Lina né? Fernandes, aí só para fechar, eu estava no horário e Lina ia ser rendido por Lina. E aí Lina liga para mim chorando. Ari, o que foi, Lina? Acho que não tinha celular. O que foi, Lina? Eu disse, Ari, eu vou atrasar. E eu, o que foi? Acabei de atropelar um homem aqui, ele está embaixo do carro. Ai, senhor. Foi, ela estava indo para a rádio e bateu, foi de moto, foi de bicicleta. E aí eu dobrei e aí ela deu socorro ao cara. E que se conheceram na Transamérica e se casaram, né? Lina Fernandes e Arthur, né? E Arthur, né? É verdade, né? E assim, só para não esquecer também, né? Falando do pessoal do futebol, que foi muito importante pra gente, Mário Júnior, por favor, Mário gente. Júnior, Icônica, né? Assim, eu vou agradecer demais. Nossa, ele foi um sucesso. Ele foi um diferencial no futebol da gente. Foi. Né? Na época de Léo e depois com Carlinhos Eduardo, entendeu? Então, assim, tem muita gente bacana, continua lá. Adriana Tude, Head de Negócios e CEO. Né? Hoje está com a agência, né?
Hoje eu trabalho numa área completamente diferente, né? Eu trabalho com a área digital, trabalho com influenciadores. E eu sou head de negócio da Aloha Influencer, que ela é pernambucana, mas ela é muito mais conhecida no Sudeste, né? O meu desafio hoje lá é apresentar ela para o mercado publicitário pernambucano. Certo. São 140 influenciadores digitais de nome, alguns assim com muitos seguidores, milhões de seguidores, né? Alguns muito macros, né? E aí, paralelo a isso, a gente tem a CAI, que é uma outra empresa aí que eu sou CEO, porque eu sou sócia do pessoal da Aloha nela, né? E a CAI, ela é uma agência também digital, a gente faz alguns trabalhos da área digital, e a gente também gerencia alguns influencers que não são nossos, né? Que precisam do mercado mesmo, que a gente faz uma ponte com alguns clientes, né? Então, assim, massa, é uma área completamente diferente, sou teu fã, né? No dia que eu comprar minha rádio, eu vou te chamar. Diferente, né? Vou te chamar para gerenciar a rádio, dirigir o comercial. E o Jean Dutra, hoje Locutor Clube FM. Isso. E HD Play Produtora. A minha produtora lá que a gente faz os trabalhos aí desde os primórdios, né? Desde os primórdios, a gente continua firme e forte aí no mercado. Na Clube tu estás das 6 à meia-noite. Eu faço a reação junto com o Rick de Castro, né? Que é o programa de humor. Aí depois tem o Lembra Dessa e eu faço Clube Paixão. Voltei para aquela época lá da Rádio Cidade que eu fazia o Toque de Amor. Aí eu já estou dando pitch -1, colocando o slow motion, aveludando a voz lá na Clube. Tá dando uma impostadazinha, né, Eugênio? Cara, não esquecemos de Rick de Castro, viu? Claro, não, Rick de Castro. Ele passou também por lá. Ele fez o Sanatório, né? Sanatório, Transamérica, eu lembro. E o mais legal, a gente conversa, a gente faz o programa junto e muita coisa hoje do Arriação também, a gente... O Rick trouxe, né, do Sanatório. E o mais legal era que Rick fazia humor em 45 minutos, sem música, sem nada. Caramba. Era direto. Ele comandava. Mas eu já sabe que é legal também, porque vocês dois têm uma sinergia muito grande, né? Vocês já têm um relacionamento de marido e mulher, vamos dizer assim. Eu conheço o Rick quando eu cheguei em Recife, né? A química a gente chegou no mesmo mês. Não, foi na época eu dividi o apartamento com uma época. Eu dividi o apartamento com o Rick, com mais, eu acho que não sei quantos locutores então, lá. Então a química deu muito certo de vocês, né? Exato. Por isso que é sucesso que vocês fazem. E onde eu tô, eu puxo ele. Que bom, cara. Muito bom. O Rick é diferenciado. Te amo, meu irmão. Eu só quero pedir desculpa se eu esqueci alguém, gente, me perdoem. Mas assim, eu acho que todo mundo foi muito importante pra gente. Foi assim, foram anos muito bons do rádio, né? De Recife, assim. E se eu esqueci alguém, me perdoe. E que bom que a gente fez parte dessa marca, cara, né? Assim, a Transamérica, assim, era tipo assim, eu saía do horário às 10 horas quando eu fazia, e eu já ficava querendo voltar para fazer de novo, cara. A rádio tinha esse clima. Né? Tinha o Transcafé, que a gente... nessa casa, a Adriana fez lá uma baita de uma... Nessa casa aí? Sim, tinha o cantinho, o cantão lá, né, Adriana? Pô, com tudo que você imaginar. Tinha o nosso Transcafé de manhã, quem trabalhava de manhã tinha hora, geladeira, tal, uma cozinha linda. Arrasou nessa história. A gente fazia assim, uma vez por mês, o almoço, lembra? Todo mundo se reunia. Os aniversariantes do mês, fazia festa lá. Então, assim, era realmente uma família, né? Então, assim... Era aquela coisa, você sair do horário hoje, já estava afim de voltar para outro dia. Férias de 30 dias, você ficava agoniado, né? Ficava doido, né? Não, sem mentira, dava 15 dias, caraca, eu ainda falta 15 dias, não sei o quê, porque era bom, era gostoso. Foram 18 anos de história, né? Então, assim, tipo, eu acho que a gente só saiu porque deu essa descontinuidade. Assim, a Transamérica tivesse e coube a mim, né? A tarefa terrível, né? De tirar todo mundo. Foi horrível, Adriana. Mas eu dizia a eles... Teve o dia que a Adriana chegou jogando copiosamente lá, com as mudanças. E com isso que aconteceu. Foi muito difícil. Né? Mas, foram momentos difíceis, né? Foram bem difíceis. Gente, deixa eu só enfatizar aqui mais uma vez. Elofit, a integração da nutrição e educação física, 14 de dezembro, tá? Não pode perder, na Uninasal, lá das Graças. Mencionando mais uma vez aqui os palestrantes... Presença confirmada, né? Ana Rosa, Felipe Pereira, o Santiago Paes, Luciano Machado, Gustavo Duarte e o nosso querido Kaique Lins, que também faz parte aqui da nossa plataforma, tem o seu podcast aqui, tá? Então, é isso. Gente, espero que todos tenham gostado aí desse episódio. Eu, por mim, ficaria mais uma hora conversando com vocês. Foi muito bom. Foi muito bom viajar no tempo, né, falar sobre uma marca tão querida e que com certeza vai deixar saudades,
né, a Transamérica. E o Jean, muito obrigado pela tua presença, irmão. Eu que agradeço, meu querido. Sucesso para ti. Valeu. Adriana. Ari, obrigada, Junimelo, Beijo. essa pessoa e a Hits FM, assim, que eu amo, né? Família que me acolheu também. Uma época depois que eu saí da rádio e que a gente se tornou sócio em outros negócios. E assim, sou muito grata. Eu me sinto muito bem aqui na Hits. Eu gosto demais. Aqui é né? muito família também. Aqui um ambiente muito aqui é família, muito família. Vocês, assim, exatamente. Tem um calor, assim, muito grande. Então, eu acho que eu dei sorte, sabe? Porque eu saí da Transamérica, vim pra Hits, né? Ficar com vocês numa época e, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada, Ari. Obrigada a vocês todos. Eu que agradeço. Obrigado, Ari. Valeu. Gente, é isso aí. É o nosso Pod 2Cast, mais um episódio. Espero que tenham curtido, tá? Mais uma vez, eu imploro, toque o sininho e faça a sua inscrição e compartilhe também com seus amigos, tá bom? Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Até lá. Beijos.